Hoje nós vamos falar sobre a lição número 2. O tema da lição é o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Então, o tema dessa revista, né, que a gente vai estudar desde a semana passada e nas próximas, é sobre santificação. Então, a mensagem, a reflexão, a aula de hoje, ela gira em torno da história de Davi e Batseba. Todo mundo já deve ter ouvido falar dessa história, né? Mas vamos começar lendo lá nessa passagem, né? Está ali em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 9. Eu vou ler aqui da revista mesmo. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ele havia crescido com ele e com seus filhos igualmente, de seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e o preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tomará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa do seu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, Arias o Eteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Então, no capítulo 12, a gente vê o profeta Natã entrando na presença de Davi e praticamente mostrando para ele, né, deixando ele ciente do pecado que passou. Mas a gente voltando um pouquinho para o capítulo 11, né, que seria o capítulo anterior, para a gente entender um pouquinho sobre Davi, né? A gente pega lá quando Saul pecou, e aí fala para Samuel, fala assim: ó, Saul, você não vai mais ser o rei? Ele fala assim: eu ergui um homem segundo o meu coração para ser o rei de Israel. A gente fala assim, pô, na nossa visão, o que é um homem segundo o coração de Deus? Né? A gente estava até discutindo isso na semana passada, né? O que é um homem segundo o coração de Deus? Né? E aí, durante essa lição, a gente vai tentar refletir junto para ver se chega numa resposta. Quando Davi foi escolhido e foi ungido, ele era alguém que realmente tinha esse elo, ele era reconhecido por Deus como alguém assim. Só que a gente percebe aqui no capítulo 11, né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora, o que aconteceu, né? Qual foi o pecado que Davi cometeu, né? Então, assim, durante o capítulo 11 a gente vê não simplesmente o pecado, mas também a tentativa de Davi, 2 tentativas. A primeira é de esconder o pecado, e a segunda tentativa é de meio que olhar para a situação como se... normal, entendeu? Isso aqui acontece, é normal, eu vejo isso acontecendo em vários reinados aqui ao redor, então deve ser uma coisa normal. Se a gente volta para o capítulo 11, a gente começa a ver, né? Logo no começo eu falo assim, Davi, né? Capítulo 11. Isso aqui decorrido um ano, um tempo que os reis costumam sair para a guerra, ou seja, na hora que era para os reis saírem para a guerra, diz que Davi ficou em Jerusalém. Então ele falou assim: bom, eu já lutei muito, né? Já fiz bastante coisa, então acho que eu vou ficar aqui um pouquinho. Não tem problema descansar, não era essa a questão, né? Mas a Bíblia é categórica em dizer o seguinte: se você é rei, você tinha que estar na guerra. Mas Davi preferiu ficar. E aí fala que Davi estava tranquilo, né? Se levantou lá da sua cama, né? Acordou, começou a passear ali pelo palácio, olhou por cima do muro e viu uma mulher tomando banho. Aí ele olhou, né? Olhando mais do que deveria. Foi lá, virou para o céu e falou: quem que é aquela mulher lá? Ou seja, chamou mais gente para ver. Sabe, não, é a mulher de Urias, né? Batseba, a mulher de Urias, que faz parte do seu exército. Ah, tá. Bom, traz ela aqui. Foram lá, trouxeram a mulher, ele dormiu com a mulher e a mulher engravidou. Então, aí você fala assim, né? Tipo, já começa por aí, né? Ou seja, ele olhou, fez isso e tudo mais, a mulher engravidou. E agora, o que eu vou fazer? Eu sou o rei de Israel, eu sou tudo isso que ele faz. Chama o marido dela aqui, vai. Vamos chamar o Urias aqui e vamos ver se eu consigo esconder de um jeito. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou tentar fazer ele, vai lá e dorme com a mulher dele, e aí, né, finge que é o filho dele e ninguém percebe o que eu fiz de errado.
Então ele chama Urias, só que Urias era muito mais fiel que Davi, né? Então Urias fala assim, não, o povo está lá no exército, Joabe, os comandantes estão lá na batalha, eu não posso voltar para minha casa, enquanto a batalha não acabar, eu não posso voltar. Então ele vai lá e fala assim, não, vai descansar na tua casa. Ele vai lá, acorda de manhã, ele dormiu na escada, na frente do palácio, não foi para casa. Ele falou assim, eu vou ter que fazer alguma coisa para fazer esse homem lá para casa dele. Aí chegou no outro dia à noite, aí a Bíblia conta que ele foi lá, que ele deu um banquete, embebedou Urias, para ele, ó, talvez ele fique um pouco bêbado, aí ele não percebe, vai para lá e qualquer coisa no outro dia fala que aconteceu alguma coisa. Mas falar que Urias não foi para casa, ele dormiu também no palácio. E aí Davi falou assim, bom, já que não tem como forçar ele lá e ficar com a mulher dele, vamos matar, né? Então ele vai lá e ele manda uma ordem para Joabe, né, que era o líder do exército, e fala assim, olha, tá indo aí o Urias, põe ele na linha de guerra, na frente da linha e fala assim, ó, na hora que chegar o ataque, vocês deixam ele lá para ele morrer. Joabe vê aquilo, e é engraçado se você for olhar a forma como o relato acontece, né? Diz que Israel perdeu nessa batalha, né? E aí fala assim, que quando eles chegaram na muralha, as pessoas jogaram coisa e mataram as pessoas, e aí quando Joabe manda um mensageiro para falar com o rei Davi, ele fala assim, rei Davi, então se eu fosse, a gente chegou perto da muralha, jogaram algumas coisas e tudo mais. E aí Joabe falou assim, ó, quando ele for te falar, vocês não aprenderam isso? Quando ele começar a brigar com você, fala assim, aliás, Urias, teu servo é morto. Ou seja, o Joabe falou assim, quando ele começar a brigar com você, só fala que o servo morreu que ele vai ficar quieto. Urias, Davi se colocou numa posição que até o comandante do seu exército falou assim, ah bom, mesmo se eu perder aqui, eu consigo meio que cutucar o rei de um jeito que não tem problema. Mas Davi não percebeu nada disso, né? Pelo menos como que a Bíblia conta é o seguinte, na cabeça dele, estava tudo normal. Então o que acontece? Quando chega no final do capítulo 11, né? O que a Bíblia nos fala? Fala assim que Urias morreu, passou o tempo do seu luto, Davi falou assim, ó, chama Batseba pra cá, casa com Batseba e na cabeça dele o que aconteceu? Acabou, entendeu? Ninguém vai me atacar, ninguém vai falar nada, tá tudo bom. Agora, ó, ela veio pra cá, ele morreu, é minha mulher agora, ninguém tem que fazer mais pergunta nenhuma. E aí começa o capítulo 12, né? Porque, na verdade, no último versículo do capítulo 11, se a gente for dar uma olhada lá, fala assim, no passado luto, Davi mandou buscar e a trouxe para o palácio. E aí a última frase é, porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Eu falo que esse é o tipo de frase que dá até um arrepio quando você lê. Porque acontece o seguinte, o que Deus nos fala disso, né? Tem uma lição ao pecado aos olhos nos olhos de Deus que é santo, né? A gente acha que se ninguém ficar sabendo do nosso pecado, às vezes, passou. Então fala assim, não, eu fiz uma coisa errada, eu pequei, mas não está tendo consequência nenhuma, entendeu? Eu já meio que foi um pecado que só eu fiz, ninguém viu, ninguém ficou sabendo, é só eu comigo mesmo, ou é só um pecado que, sei lá, agora o marido dela já morreu, então não tem mais que se preocupar. Só que eu falo assim, mas Deus ele vê, e Deus ele não consegue compactuar com o pecado. Então ele fala assim, Natan, vai lá e conta pro rei uma história. E é engraçado porque eu falo assim que a parte mais triste dessa passagem, você vê que quando ele chega para falar com Davi meio que tá ouvindo a história tipo assim, realmente, é um absurdo o que esse cara fez. Ele não consegue ligar que foi exatamente o que ele fez. Então quando o Natan chega, ele discorre, né, e fala assim, foi você que fez isso, você é esse homem. E aí passa ali um processo, né, entre o versículo 9 e o versículo 13, né, que fala que é quando Davi percebe. Mas Natan, e aí a gente vai falar um pouquinho depois na aula também, Natan primeiro fala as consequências do pecado. Né, ele fala assim, ó, vai acontecer isso, né, se a gente for pegar lá nos versículos 10 e 11 ali, fala assim, a espada não vai se afastar da sua casa, no versículo 10. No 11 fala assim, eu tomarei da sua própria casa e suscitarei o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres à tua própria vista e a darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz do sol. E aí no versículo 12 ele fala assim, tudo que você fez em oculto eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Ou seja, tudo que você tentou esconder vai sair às claras. E eu acho interessante porque assim, ele fala tudo isso. E aí no versículo 13 Davi fala assim, pequei contra o Senhor. E aí imediatamente Natan fala assim, também o Senhor te perdoou o seu pecado, você não vai morrer. E eu acho isso tão significativo, porque se você for parar para pensar, ele acabou de falar o seguinte, você é esse cara que tem que morrer. E na hora que ele percebe, eu pequei contra Deus, você está perdoado. Então o perdão é quase instantâneo. Deus falou assim, antes de eu vir aqui, Deus já tinha falado que te perdoou.
Mas na hora que ele reconhece, Deus fala, ó, Joticeira está perdoado. Só que essas consequências que eu te falei nos últimos 3 versículos, não vai para lugar nenhum. Certo? Então, o que a gente aprende dessa parte? O perdão de Deus é para nos livrar das consequências eternas. Então, nas consequências eternas. Ou seja, Deus nos salva a nossa alma para que a gente não vá para o inferno. Então, Deus ele anula a consequência eterna, que seria a morte eterna da nossa alma. Mas as consequências dos pecados que a gente do que a gente fez aqui, a gente não consegue escapar disso. Ah, mas eu fiz esse pecado, eu não tinha muita consciência. Mesmo, não importa o que aconteceu durante a nossa vida. Se a gente peca, tem uma consequência. Alguma coisa vai acontecer. Ah, mas eu conheço gente que pecou, fez alguma coisa errada e escapou. Eu falo, essa misericórdia é uma misericórdia que às vezes acontece que a gente não espera. Às vezes tem um perdão. Obrigado. Às vezes tem um perdão ou alguma coisa que a gente recebe que não é merecido. Então, por exemplo, às vezes a gente fala de um perdão presidencial, alguma outra coisa que aconteceu assim, ou seja, você fala simplesmente porque alguém decidiu não colocar sobre você vamos supor, o peso daquilo que você fez. A gente não pode depender disso, né? Às vezes a gente depende do homem para fazer isso e tudo mais. Mas o perdão de Deus ele é imediato, mas as consequências vieram depois, né? Então, assim, o ponto que a gente tem que refletir hoje é o seguinte: primeiro que Deus vê, então Deus sabe, e nenhum pecado que a gente comete para Deus é assim, ah não, esse pecado é um pecadinho. Deus fala assim, tudo bem. Deus não consegue compactuar com nenhum pecado. Se não fosse pelo sangue de Cristo que cobre a gente na salvação, Deus não conseguiria nem falar com a gente. Porque Ele consome o pecado naturalmente, né? É a natureza de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que refletir um pouco, né, nesse ponto é o seguinte: é tomar esse cuidado com essas coisas que são que parecem inofensivas, certo? Então vamos pensar assim, né? Quando eu estava lendo para discutir sobre essa lição, a gente fala assim que a gente muda de cultura de um lugar para o outro. Então assim, todo mundo aqui está morando num país que não é o seu país, né? Então assim, todo mundo foi brasileiro, todo mundo é brasileiro ou português, e você é de um país que tem certas culturas. Se a gente for no Brasil, cada estado vai ter uma cultura diferente. A pessoa que está do Rio de Janeiro é de um jeito, que é de São Paulo é de outro, se é do interior de São Paulo é de outro. Cada lugar do Brasil vai ter uma cultura diferente. Então você tem uma formação, você tem uns valores e estruturas que fazem sentido. Aí todo mundo vem aqui para a Alemanha, estamos em Berlim. Tem certas convenções sociais e valores culturais ou éticos que são aplicados em Berlim que não compactuam também com o Evangelho. Como tem em todos os lugares, não é porque eu estou falando que Berlim é Babilônia, nada disso. Na nossa terra lá no Brasil vai ter coisa também que não compactua com Deus. Só que acontece, quando alguma coisa é aceitável pela perspectiva social, a gente tende a achar que é menos pecado. Ou você começa a ficar pensando, não precisa pegar pesado assim também. Por que você está brigando tanto com essa coisa? Isso aqui é normal, isso aqui acontece normalmente aqui em Berlim. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes quando a gente olha para a convenção social, a gente começa a achar alguma coisa como se fosse inofensiva, mas aquilo ali entra e o pecado que ele faz, ele vai corroendo. Ele vai corroendo aos poucos. Então eu falo, se a gente for pegar no exemplo de Davi, né, que a gente fala assim, por exemplo, no começo, né, do capítulo 12, ele pode falar assim, pô, eu já lutei tanto, né, minha vida inteira lutando, batalhei pra caramba, por que tem eu descansar um pouco? Aí você fala, ó, tudo bem, gente. Você tá cansadão aí, você tá batalhando pra caramba, você já não é mais tão novo assim. Acho que tudo bem você descansar, certo? Aí ele fala assim, bom, já que eu não tô fazendo nada demais, por que eu dar uma volta aqui no meu palácio? Não tem nada não, pode dar a volta, tudo bem. Tudo parece bem inofensivo, até aí não tem erro, né? Aí ele fala assim, mas se eu tô aqui parando, tem uma pessoa ali tomando banho, por que tem que dar uma olhadinha? Tô fazendo nada, não tô fazendo nada, só tô aqui no meu canto, só tô olhando ali e ouvi. Eu queria só colocar a situação dele, eu acho que, enfim, olhar não foi tanto um pecado, que eu acho que ela não foi de uma forma promíscua, só tinha aquele lugar para tomar banho, já fazia parte do costume. Ela foi o problema do pecado que entrou dentro do coração dele, né? O pecado, ele possuiu... O pecado, o pessoal fala que o pecado é a segunda olhada. O Eu pecado vou te dar um exemplo claro. Eu estava lá em casa, eu moro no quarto andar. E como conhece Berlim, eu moro no Hinterhof, e você sabe que tem um outro prédio também, de Hinterhof. E estava todo mundo, criança em casa, e o Jonas olha para a janela, 4 horas da tarde. Mamãe, não tem uma menina pelada no jardim lá em cima? Aí eu olhei.
Falei, é verdade. É verdade. E eles estavam fazendo pornofotos lá em cima do jardim, pô, com uma visão, um top local, né? E a gente na cozinha, só olhando. E eu fico pensando, eu fiquei mais preocupado. Meu marido chegou, fechou a janela e parei pra ele, não é problema. E eu fico pensando até que ponto o pecado. Aí o Jonas tirou foto para mostrar para os colegas, mas era tudo de longe, né? Daquela coisa. E eu fiquei pensando até que ponto o pecado, realmente, eu acho que o melhor testemunho, como sempre, foi meu marido, né? Foi lá, fechou a cortina, passou pro quarto dele e quis. E a gente ainda ficou naquela fofocada aí, brinca, e a gente brincando com um certo pecado, como se não fosse nada, né? Eu fico pensando, às vezes a gente também é assim, né? A gente fica brincando com a coisa. E se eu não tenho nada, a gente só tá no café como todos os dias, janela aberta. É que entra essa questão, eu falo que assim, esse ponto da nudez, que eu falo que aqui na Alemanha tem essa questão do corpo ser livre, né? O verão tá chegando aí. Né? E assim, então, mas essa questão, isso é uma questão cultural. Então, por exemplo, o brasileiro, quando ele chega numa cultura que é a nossa, que é mais pudica, que é mais, tem valores mais... O biquíni também é uma nudez, mas a gente... Não, o brasileiro é o seguinte, mas não tá pelado. Então a gente tem essa visão muito assim, por nada, mas eu concordo, né? Mas assim, a gente tem essa visão, a nudez pra gente, ela é muito ofensiva, é uma coisa muito assim, séria, chocante. Pro alemão, não. Então, eu falo isso porque eu nunca esqueço, uma vez que um missionário na igreja, quando eu estava indo na Assembleia lá no Brasil, ele falou assim, que ele foi para um povoado lá perto da Papua, Nova Guiné, e quando ele chegou lá, todas as mulheres andando com o seio de fora. E aí ele chegou primeiro assim e falou assim, você tem que pedir para as mulheres se cobrirem. E aí o líder da tribo falou assim, eu acho que o pecado não está nos seus olhos, porque elas andam desse jeito aqui todo mundo, e ninguém fala nada. Então assim, o que acontece é, o contexto, ele vai informar e o seu coração vai acusar. Então acontece, sim, Davi está ali, de repente ele olhou a pessoa tomando banho, obviamente que naquela época a nudez era muito mais séria do que é na nossa sociedade de hoje. Então para ele ver uma pessoa, uma mulher que não era a mulher dele pelada, isso era uma ofensa já, tipo... Você não via a mulher estava coberta, era só o marido que podia ver a mulher e tudo mais. Ele está olhando a mulher do outro lá tomando banho. Então assim, a Bíblia não conta se era um lugar comum, se era dentro da casa dele, não fica óbvio onde que era isso, mas fala que ele olhou pelo muro e viu uma mulher tomando banho. Sim, mas você lê a passagem antes, ela tinha acabado de ter a menstruação dela, sim, tinha todo aquele caso de a purificação. Ela estava no processo de purificação. Quer dizer, eu vou defender um pouco a Betseba. Não é culpa dela. Não é culpa dela. Não é dela. Não, aliás, a responsabilidade nesse ponto é de Davi. É isso que eu falo. Por que você está olhando? Assim, você sabe que acontece alguma coisa lá. Então, se ele foi naquele canto, é verdade, aí tá. Ele já sabia, eu vou dar uma olhadinha ali, porque o palácio é grande. Se a gente olhar no mapa. Poderia ter sido outra mulher. Podia ser qualquer mulher. Você teria feito uma É isso que eu falo. Davi podia ter feito igual o teu marido fez. Ele olhou, opa, tem uma mulher ali, sai fora daqui. Ele não fez. Mas essa é a questão, ele podia ter feito qualquer coisa, ele era o rei. E outra, aí acontece, é uma sequência de pecados, ele olha, Tira foto. aí ele para, aí ele começa a olhar, aí ele vai olhando, aí ele começa a pensar, ele começa a planejar na cabeça dele. Aí você falou uma coisa que o Nem pecado é a segunda olhada, né? É a segunda olhada. Porque ninguém olha de primeira e deseja de primeira. Ele volta para reparar. Isso foi o pastor de homem meu que falou isso. Falando como homem, todo desejo ele vem a partir da segunda. Porque a primeira, você olha e você. A mais uma nudez, você está andando, você tá fazendo trilha, tá no lago, tem uma mulher pelada. Quando você olha a primeira vez, você passou e olhou, a primeira olhada é sempre de choque. Ou de admiração, né? Não, o primeiro é choque. A primeira é sempre de choque. Você não espera uma pessoa pelada na rua. Você está andando na rua, Pelo menos como homem, a primeira olhada é sempre de choque. pensa bem. Seja uma nudez, seja uma beleza. Se eu tô andando na rua, passou uma alemã linda, loura, alta, os olhos azuis, não sei o quê. O primeiro olhar é sempre de choque. O O segundo pode ser de admiração. Sim. E a partir daí Aí vem a cobiça. vai, né? E aí vai se aprofundando. Então, Davi certamente não olhou só uma vez. mas esse é o ponto. O ponto que a gente está falando de ser ofensivo é isso que eu falo. É a mesma coisa, vamos supor. A gente foi criado numa cultura que a nudez ela choca. O brasileiro, por natureza, tipo, normalmente, né? O brasileiro médio, a nudez ela choca. Sim, você está andando na praia, tem uma pessoa com biquíni ou tipo, uma sunguinha apertadinha assim, mas tá cobrindo, não choca. Mas alguém tipo pelado, tá com o peito de fora, meu Deus do céu, ou seja, isso choca. Então o brasileiro tá andando, você tá andando, você vai chocar. Só que aí você para e você fala assim, e agora?
A primeira é inofensiva. Agora a segunda, você fala assim, se você der uma segunda olhada, você fala assim, peraí, tem alguma coisa que não Você deu pra segunda olhada, já era. E olha, essa é a questão, eu falo que tinha um Pode dar jeito, mas vai dar trabalho. Não, mas essa é a questão. Então, o Davi passeando por lá, isso que eu falo, a gente está fazendo inferência aqui. A gente não sabia, mas aquela coisa, ele conhecia a cidade. Você está andando por aquela parte, ele fala assim, bom, vou dar uma olhadinha ali, que às vezes eu passo ali e, né, tem alguém. Pode ser que ele tenha feito isso, pode ser que não, pode ser que foi na inocência. Ele estava andando, ele olhou, aí opa, peraí, aí começou a olhar, e aí ele começa, na cabeça dele começa a fazer o plano. Por isso que a Bíblia fala que, na verdade, o pecado, tem aquela passagem de Jesus lá no Novo Testamento que ele fala assim, diz que se você adulterar, você está pecando. Fala assim, se você, na sua mente já pensou, você já está pecando. Ou seja, ele está revelando, falando assim, olha, Davi fez isso. Na cabeça dele, quando ele já desejou, pecou. Quantos Davi tem dentro da igreja, né? Tem muitos Davi dentro da igreja que fazem as coisas e acham, vamos dizer, que o pastor não sabe, o presbítero não sabe, ou a mulher não sabe, o outro, né? Mas ele sabe. Deus vê tudo. E assim, eu arrisco dizer que todos nós, se a gente não se cuida, nós somos que nem Davi. Todos nós. Basta ter um pouco de conforto, ou um pouco de poder, ou um pouco de achar que você vai escapar com aquilo, que às vezes a sua mente, a nossa mente, a nossa natureza, que já é corrompida pelo pecado, vai achar que é normal. É isso que eu falo. Eu tinha um pastor nosso na época do Brasil, que ele falava que ele, quando ele era de origem muçulmana, ele se converteu e tal, e quando ele chegou no Brasil, imagina, né? Ele falou assim, eu olhava lá, às vezes eu vi um tornozelo e ficava feliz. Eu cheguei aqui e falei, meu Deus do céu, ele não conseguia se controlar. Então o que ele falou? Ele fez um propósito com Deus, falando assim, olha, quando eu for falar com a mulher, eu vou olhar do olho pra cima, eu não olho nem o nariz nem o boca. Então ele falava que ele parecia louco, que ele ia conversar com a mulher, ele fazia assim, e só ficava olhando do olho pra cima, porque ele não queria, porque ele não confiava na capacidade dele de se controlar se ele visse outras coisas. Então eu falo, esse comprometimento, é isso que eu falo, por exemplo, de repente, alguém, um alemão andando, viu uma mulher pelada, pra ele é do tipo assim, passou um cachorro, viu uma mulher pelada. Não, ele não liga não. Não quer dizer nada, é isso, entendeu? Agora a gente que é brasileiro, não tem dessa forma, então a gente é refém da forma como a gente foi criado no nosso contexto cultural. Então essa é a questão. Agora quando a gente muda para um contexto que é natural, essa é a questão, a gente tem que entender que, mesmo que seja natural, mesmo que não tenha nada, uma pessoa pelada não quer dizer nada. Para um brasileiro olhar aquilo, para uma brasileira olhar aquilo, precisa de um processo. Então, assim, o que a gente não pode fazer, isso que a revista está falando, é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com isso que parece inofensivo. Então, voltando para Davi, ele olhou, aconteceu. Aí ele olhou, ficou, ele começou a pensar. Quando o Davi fala assim, traz ela aqui, você acha que o Davi trouxe ela para cá? Você não quer conversar com ela. Não, eu só para saber se ela está limpinha agora. É isso que o Davi fez quando ele chamou ela? Não, quando o Davi chamou, ele só está colocando como posso dizer, em andamento o processo que ele já criou na cabeça dele quando ele estava olhando para ela lá. A gente podia sair desse clássico que é o pecado do Davi, que foi uma coisa assim, né, sexual, é mais complicado. Primeiro que é mais difícil de apagar, mas tem aqueles pecados pequenos que a gente tem dia a dia. E eu olho, por exemplo, a história do transporte público aqui. Né? A gente chega no Brasil, a gente sabe que a gente, como cliente, deve pagar imposto, deve pagar o transporte, deve pagar o seu ticket. A gente chega aqui, entra e sai, e não tem ninguém controlando. Não tem roleta, não tem catraca, não tem... Se você der sorte, andei também no negro, confesso, né? Mas você vê como são as coisas, né? E a gente só se dá conta e eu vejo de novo lá em casa esse mesmo... Quando eu vou sair com o Jonas, ele estava sem ticket, eu falo, não, peraí, paga o ticket dele, porque se você não der bom exemplo, são pequenos pecados que a gente vê, que às vezes a gente olha, que isso, criança, menina, não. A consequência, né, da pessoa que vai quebrando as leis aos pouquinhos, né? Assim, não para entrar muito nisso, mas eu arrisco dizer que o pecado de Davi não foi sexual. Foi a consequência sexual de um pecado de poder, de orgulho. Ele achou que na posição que ele estava, eu posso fazer o que eu quiser e nada vai acontecer. O pecado dele foi esse, porque ele teve muitas mulheres, muitas. A Bíblia conta que ele teve, e aí ele fala, teve mais de 20 filhos. Ou seja, para conseguir uma mulher, ele não precisava de nada. Se fosse só um desejo sexual, ele podia ir para mais concubina dele. Tinha mais concubina, prostituta, tinha tudo. Ou seja, ali era o quê? O pecado dele foi do orgulho do poder. E ele fala assim, por isso que quando Natan fala assim, tinha um homem muito rico, que ele tinha muita coisa, só que ele fala assim, não, mas para mostrar que eu posso, porque eu sou o rei, eu aponto e traz a mulher para mim, eu faço o que eu quiser. Mas ela é casada, eu não quero saber, eu sou o rei, eu chamei, ela tem que vir.
Então, assim, a gente, é isso que eu falo, aí a questão né, que a gente está falando, por exemplo, de não pagar a passagem, de não fazer as coisas, é isso que eu falo. A pergunta de Davi, a Bíblia fala que o pecado é fermento, né? O exemplo que a Bíblia fala, que a Bíblia fala do pecado, se a gente falar em 1 Coríntios 5,7, fala que é o velho fermento do pecado, né? Porque ele chega, ele leveda e ele cresce. Então a pergunta de Davi começou: o que tem eu ficar em casa se eu estou cansado? O que tem eu dar uma andadinha pelo meu palácio? O que tem eu olhar para o outro lado? E aí de repente assim: o que tem eu dormir com uma mulher casada? O que tem se ela engravidou e eu tentei tipo, enganar o marido? O que tem fazer o marido dela morrer na luta? E aí quando você fala assim: ô, você tá louco? Como assim? Só que você nunca vai começar com essa pergunta final: o que tem eu matar alguém, mandar matar alguém? Não, você vai começar com a primeira. O que tem eu dar uma voltinha aqui, só para dar uma olhadinha ali de leve? Nenhum pecado, é isso que eu falo, nenhum pecado começa na ponta. Tem uma história que eu nunca, tipo, até para compartilhar, foi assim, tipo, era um amigo meu que não é evangélico, e tinha um outro amigo dele que, né, os dois não eram evangélicos, daí eu estava sentado, só que esse meu amigo, que é mais próximo, nem sabia que eu, né, falei assim: não, eu sei que você é crente. Aí chegou esse amigo dele e falou assim: não, porque eu vou encontrar com a minha namorada e tal, e eu olhei sentado de boa. Ele falou assim: não, mas porque eu encontrei a menina e eu não aguentei, eu acabei traindo. Aí esse meu amigo só olhou pra minha cara esperando eu falar. Eu falei assim: ué, mas como é que foi isso? Ah não, cara, foi instinto. Eu olhei, eu tava lá, ela começou a olhar pra mim e tal, aí meu. Aí eu falei: não, peraí, então eu vou tentar falar o que aconteceu, você me fala se eu tô certo. Você tava na festa, ela olhou pra você, e aí o instinto bateu, você tirou a roupa dela, e ali, no meio da festa, você fez o que tinha que fazer. É isso que aconteceu? Não, você tá louco? Não, né? Não, eu falei: então como é que foi? Não, aí eu fui lá, conversei, a gente me combinou, aí depois eu encontrei, não sei o quê. Aí eu sabia que tinha um amigo dela, da minha namorada que tava lá, então meio que saiu escondido. Aí eu falei assim: cara, isso aí não parece muito instinto não, cara, que você tá falando. Isso aí tá com muita cara de sem vergonhice, não tá com cara de instinto. Planejado, né? Aí ele parou, eu falei assim: olha, não te conheço, não tem nada a ver com a tua vida. Se você quiser fazer o que você quer fazer, você faz o que você quiser. Mas não mente pra você e falar que é instinto que não é. Se é instinto é uma coisa, se é ser vergonha é outra. Eu só chamo o que é de verdade, aí você vai viver mais tranquilo. E aí esse cara ele parou e ficou olhando pra minha cara e o amigo começou a dar risada. Você não sabia que ele ia falar alguma coisa. Eu falei pra ele, eu falei assim: não. Eu falei assim: olha, o instinto, é isso que eu falo, nenhum ser humano aqui pode falar que é isso. É isso que eu falo, o único instinto é isso. Se Davi fosse instinto, ele tava ali, ele ia pular lá de cima, arrancar a roupa e falar: não, já era, não tem o que fazer. Não, no momento que você pensou: ai, mas se a mulher descobrir, não sei o que. Eu falo isso, por exemplo, tipo, o pessoal falando assim: não, eu tô só trocando mensagem aqui, né? Eu falo assim, que se a gente for trazer isso pra realidade de hoje, é do tipo assim: quais são as perguntas que você pode fazer? Não, qual que é o problema se eu só trocar uma mensagenzinha aqui no Instagram, só curtir uma fotinha aqui no Instagram? Qual que é o problema? Não, mas ela me respondeu, eu tô só tipo falando: é risadinha, não sei o que. Qual é o problema de fazer isso? Eu tô falando isso do lado do homem, mas assim, acontece muito do lado da mulher hoje em dia também. Ah não, eu postei uma foto, tipo, meu senhor, meu pastor, nada me faltará, então... É o que mais acontece, né? Tipo, a bunda na foto, tipo, Deus é bom, mas não, gente, pelo amor de Deus, né? Aí o pessoal começa a comentar, começa a atrair não sei o quê. O que tem? Não tem nada, não tô fazendo nada, tô só conversando, não sei o quê, só que começa nisso. O que me chama a atenção nessa história, agora quando a gente leu, não tinha sentido isso, mas agora quando nós lemos junto, foi que eu fico imaginando como foram os comentários, né? Que a princípio a gente pensa sempre Davi, Betseba e o profeta. Uhum. E tem aquele cara, o Joabe, como é o nome? Joabe, que é o líder do exército. Vou fazer o que o patrão quer, senão não tem problema. Ele Quantas pessoas, ponto buchicho, vamos falar que meio passado, deve ter ficado no palácio. Sabe, o fulano ele mandou buscar e ela teve que ir, porque ela não tinha alternativa, ela não podia dizer para o rei: ó, sou cada um. Então, é isso que eu falo. Eu fico imaginando quantas coisas, e nem mesmo assim Davi se sentiu, quando ele morreu... Era constrangido, não tem nada. Ele ainda fez até de certa forma, ó, já que o marido morreu, eu não vou deixar assim, eu vou trazer ela... Mas era para ocultar o pecado dele, não era para cuidar. Exatamente, para pegar o pecado Ou dele, seja, né? a questão dele era o orgulho. Ele fala assim: eu tenho o poder, eu faço o que eu quiser. E aí, obviamente, quando você tem esse... Assim, se a gente for destrinchar isso, quase todos os pecados que a gente comete na vida, eles são baseados no orgulho. Ou a idolatria, no sentido assim: você acha que você sabe mais do que Deus. Você acha que você sabe o que é melhor para sua vida do que Deus. E aí você vai lá e faz alguma coisa. Davi... Nesse momento ele não pensou em Deus em momento nenhum. O problema naquele momento, o Deus era ele. Então, aí você falou: isso é idolatria. Quando você tem alguma coisa na tua vida que em algum lugar... ponto que
todo mundo cantava que ele era maravilhoso, ele passava, as menininhas já jogavam, tinha aquela tinha aquela coisinha que ficou, né? Estava se achando um bonitão. Davi tinha todos os motivos para se sentir orgulhoso. Meu, o cara era um pastor de ovelha no cantinho lá. Saiu, mata o gigante, mata todo mundo, vira rei, várias mulheres, várias concubinas, palácio, não sei o quê. O cara não perde nada. Meu, o cara tá inchado, o cara, meu, sou demais. Não, então ele entende que Deus estava com ele. Você vai lendo o salmo, é isso, mas chega no momento que ele fala o seguinte: por que ele fala para Joab, o pessoal vai pra guerra, eu não preciso ir? Fala assim, não, porque agora eu não preciso mais estar na guerra, porque tipo, é aquela coisa, antes eu ia pra guerra porque Deus está comigo e a gente está liderando esse povo. Não, agora eu não preciso mais de Deus. Agora o meu exército já defende. Então, e aí que eu falo que a idolatria, que é o quê? A idolatria é aquilo que ocupa no nosso coração um lugar que só Deus pode ocupar. E é por isso que Deus fala assim, peraí, Davi, até agora você estava pecando, você estava matando e tudo mais, a gente vai conversando, mas no seu coração, no primeiro lugar era ocupado por mim. Agora, quem está ocupando o primeiro lugar do seu coração não sou mais eu, agora é você mesmo. Então, Deus fala assim, Natan, vai lá e fala para ele. Tanto que ele não fala assim, eu pequei contra Batseba, eu pequei contra Urias, eu pequei contra o povo. Não, ele fala assim, não, eu pequei contra Deus. Eu não sei, se eu fosse estudar Davi nesse ponto, eu não começaria Davi ali naquele ponto, porque Davi era o filho mais novo, o pessoal fala, que menino chato. Abandonado, esquecido. Ele tem todo um perfil também de rejeição, né? Que quando ele chega, o pessoal sai, menino, enche saco. Entendeu? Então são duas pessoas ali, como eu, por exemplo, eu posso ser hoje aqui com o cabelo, vocês me conhecem com o cabelo pequeno, são várias personalidades. E eu acho que ele estava ali naquele momento, ele tinha esquecido muito daquilo que ele tinha vivido com Deus. Me dá quase lágrimas nos olhos, porque ele passou por todo aquele processo e chegou naquele processo, agora eu estou, né? E eu vejo assim essa dor, né, dele ter perdido a Bíblia fala não ter o primeiro amor, e eu acho que nesse momento ele tinha perdido muito desse o primeiro amor de Deus. Não sei, pode ser que eu tenha perdido. Então, mas é que naquele momento ele percebe, pelo que a Bíblia nos relata, porque assim, o que acontece? Quando ele trouxe Batseba pro palácio, ela estava grávida. E estava grávida no começo ainda, porque se ela estivesse muito grávida, não tinha como ele tentar enganar com Urias, certo? Então quando ela ficou grávida, tipo, aconteceu uma coisa que eu estou grávida, ele tentou o mais rápido possível trazer Urias para falar assim, olha, você tem que ir antes da barriga aparecer, porque aí, tipo, falar que o filho é teu, certo? Quando ele traz Batseba para o palácio, ela está grávida ainda, mas a Bíblia mostra que quando Natan chegou para falar com ele, o moleque já nasceu. Não sei se é um menino ou menina, fala que é um filho, né? Já tinha nascido. Era bebê. Fala que era um bebê, ou seja, já tinha nascido, ou seja, passou ali alguns meses. Já tinha passado alguns meses, na verdade, se a gente for parar para pensar, certo? Então, assim, não foi uma coisa que foi do dia para a noite. Davi já estava naquele processo há tempos, ele estava vivendo com a Batseba ali, esperando, a criança nasceu, passou por todo aquele período, e ele nem... Não, aconteceu tudo isso, passou. Não vai pegar nada. Todo esse tempo passou, a criança nasceu, ninguém veio falar comigo. Você falou do bochecho. Pode até ser que tenha falado, mas eu não quis ouvir. Não, mas essa é a questão. A questão é o seguinte, o bochicho que estava rolando lá, quem que vai chegar pro rei e falar assim, ô rei, você está sem vergonha, hein? Só o profeta podia fazer isso, ou tinha a autoridade, ou a capacidade de fazer isso, e o rei ouviu. Porque, por exemplo, o Joab ficou sabendo. Tanto que Joab falou assim, vai lá e fala que a gente perdeu, mas fala que o cara morreu. Então o rei não vai falar nada com você. Quando o Davi estava lá, ele virou pro servo dele, então falou assim, vai lá e busca a mulher. Ou seja, aquele pessoal já sabia, falou assim, pô, caramba, meu, Davi, o cara, sabe, escreveu aquele salmo bonito, o cara, meu, sempre fala de Deus e tá aí. O exemplo que você falou do pessoal lá do Manaus, que você estava contando pra gente na semana passada, que eram os rabinos que estavam e tudo mais, e falou assim, não, eu tô procurando uma coisa, mas chama umas prostitutas pra gente também. Como assim? Então, isso estava acontecendo, mas para Davi ouvir, isso teria que vir de quê? Aí veio o profeta. E o profeta não veio falando assim, rei, você está errado. Assim, deixa eu te contar uma história. Aconteceu tal coisa. Eu falei, não, isso é um absurdo. Quem que fez isso? Eu você. Aí ele... Mas eu digo assim, como eu contei a história, eu tive a coragem de falar do Davi aquela coisa. Foi um momento assim, não sei se hoje eu faria. Pode ser que alguém tenha dito, mas será que alguém vai dar... Ele não ouviu, ele não me ouviu. Não, e Davi poderia não ter ouvido, mas é aí que eu falo que é o coração segundo Deus. Porque o coração segundo Deus, é isso que eu falo. É esse debate. A Bíblia fala que Davi tinha o coração segundo Deus antes dele ser ungido a rei.
Mas nesse momento, será que ele estava com o coração segundo a Deus? Será que até a morte ele teve o coração segundo a Deus? Sempre foi uma disputa. Então assim, eu não tenho uma resposta, mas na minha cabeça é o seguinte. Quando Saul foi confrontado com o pecado dele, porque o que acontece? Saul, né, se a gente voltar um pouquinho na história, Saul chegou e falou assim, eu estou esperando Samuel que a gente tem que oferecer aqui um sacrifício. Samuel não chegava, Samuel chegava e falou, eu faço. Foi lá, fez. Quando Samuel fala assim, o que você fez está errado. O que é a primeira coisa que Saul fala? Eu ia fazer o quê? Você não estava aqui, eu tinha que fazer não sei o quê, o povo estava ficando nervoso. Aquele meu jeito, né? Ele falou assim, então o que acontece? Ao invés de entender o seu pecado não foi contra Samuel, ele falou assim, não, mas eu sou rei, eu tenho que fazer alguma coisa. Então ele não se arrepende e pede perdão. Então ele fala assim, quando ele mostra essa rigidez de coração, ele fala assim, não, eu fiz o que tinha que fazer. E aí Samuel fala assim, então ó, o reinado já saiu de você. Deus já escolheu um conforme o coração dele, que era Davi. Quando ele confronta Davi com o pecado, a primeira coisa que Davi fala é isso. Ele fala assim, olha, não foi do tipo assim, caramba, eu matei o cara. Nossa, eu peguei a mulher à força. Ele não está pensando nisso, eu peguei contra Deus, peguei contra o Senhor. Então, o primeiro pensamento é para lá, e depois o resto, é isso que eu falo, se a gente for ler daí, até Davi morrer, foi só desgraça na vida dele. Foi só desgraça. Ele ganha uma batalha logo em seguida, ele ganha Rabá logo em seguida, e fala assim, então acho que o negócio vai melhorar. Aí começa a mostrar, né? A gente pode até falar um pouco depois, mas assim, tudo que aconteceu dali até o final da vida dele, é isso, é o filho dormindo com a filha, e o pai matando com o outro, aí o filho tentando roubar o reino dele. Só que isso é o quê? Se você ler o que Natan falou para ele, é exatamente o que Deus falou. Essa é a consequência do seu pecado. Embora eu fosse perdoar. Mas essa é a questão. O perdão é da consequência eterna. Por isso que é importante a gente ter isso muito claro na nossa mente. A gente tem que entender que se a gente pecar aqui na Terra, a gente o perdão de Deus é o seguinte, tudo bem, você não vai para o inferno, você não vai perder a sua eternidade. Mas se você pecar aqui, você vai ter consequência. Vai ter consequência. Não, mas olha, Deus às vezes é misericordioso. Sim, eu concordo com isso. Mas, por exemplo, se é aquela coisa, vamos supor, você está lá parado, você faz isso, né? Vamos supor, eu estou lá, eu tô em casa, olhei pela janela e fiz a mesma coisa. É isso que eu falo. A Carola pode olhar para mim e falar assim, olha, tá perdoado, beleza, mas sai daqui, não quero mais perdoar você no resto da vida. A consequência do pecado está lá. Você não tem como fugir disso. Então é isso que eu falo. O receio que dá às vezes dentro da igreja é que o pessoal acha que o perdão é tipo assim, é um cheque em branco, assim, ó, faz o que você quiser, Jesus já te perdoou, tá tudo limpo, tá? A conta tá paga. Se fosse uma conta que tá paga é da eternidade. Todo o processo que a gente vai passar aqui, inclusive hoje nós vivemos consequências dos nossos pecados. Todo mundo aqui hoje vive de alguma forma a consequência de algum pecado que você fez. Eu falo exemplo pessoal. Um dos pecados que eu tive é gula. Então por isso que eu tô desse tamanho. Só que acontece, a minha coluna começa a doer, eu fico sem fôlego, eu fico doente. Eu tô vivendo a consequência do pecado que eu tive. Todo mundo aqui, de certa forma, mas a gente quer desconectar essas coisas. A gente acha que senão Deus é responsável por me fazer não pecar. Não é isso. Mas tudo começa, de novo, aquilo que parece inofensivo. Se eu for usar o exemplo de comer aquela coisa, o que tem eu comer um docinho aqui depois da comida? Aí eu vou, o que tem eu comer 3 caixas de bis assim no café da manhã? Tudo bem. Só que a gente percebe, não, mas isso aqui é um pecado que só me afeta, não tem problema, não tem ninguém sofrendo por causa disso. Aí tá lá, Carol, tipo, as crianças subindo na parede ou morrendo lá porque eu não tenho força para fazer alguma coisa. Tá só me afetando? Não tá. E se a gente olhar pra gente hoje, todo mundo aqui, ninguém aqui é santo, eu sinto muito, ou às vezes todo mundo aqui é santificado, é santo porque foi escolhido para Deus, mas todo mundo aqui ainda peca. Somos santos que pecam, vamos dizer assim, que é talvez a definição melhor. Todo mundo aqui, se olhar para a sua vida e pensar quais são essas perguntas, essas coisas inofensivas que a gente acha que é normal, mas que geram essas consequências que a gente está vivendo a consequência desse pecado aqui. Todo mundo tem, né? Então as perguntas, que eu falei, né? Davi pode ter perguntado isso. O que tem eu dar uma olhadinha? O que tem eu fazer isso? Talvez no nosso caso é aquela coisa, o que tem? Eu estou cansado, qual o problema de eu ir na igreja num domingo só? Não, mas quer dizer então que você tem que estar dentro da igreja o tempo todo? Não, gente, não é essa neura. Mas o que acontece? Qual é a motivação para você não estar? Nevou, né? Não dá. E começa assim. Aí depois você não vai, é que eu acordei de 5 minutos atrasado, então não vai dar mais. Aí daqui a pouco você fica 1 mês sem ir para a igreja. Aí você começa a desconectar. E aí a pergunta que era simplesmente isso, eu disse assim, mas para que eu tenho que acreditar em Deus? Tipo, Deus mora no meu coração, por que eu tenho que ir numa igreja? Né? Se Jesus mora em mim, eu não tenho que ir na igreja, não faz nada, não tem problema.
e daqui a pouco você começa a relativizar as coisas. Eu falo que eu tive uma conversa com uma amiga minha, que, tipo, criada na igreja e tudo mais, e aí um dia eu tava parado assim, ela virou assim, ela fez essa pergunta assim, você acha que Deus se importa com quem que eu tô dormindo? E ela falou isso como se fosse, eu falei, é lógico que ele se importa. E ela parou assim, eu falei, a Bíblia fala que Deus comprou o teu corpo não é teu. O que você tá fazendo com o corpo de Deus? Aí ela... E meio que resistindo ainda. Mas eu falei assim, até que ponto o pecado vai corroendo a mente da pessoa pra pessoa achar que essa pergunta é normal? Não, Deus não tá ligando não, sai por aí. Dorme, Deus te ama. Dorme com quem você quiser, faz a zoeira em qualquer lugar. Só que eu falei assim, as consequências dessa decisão que você faz, o que acontece? Você cria vínculo com várias pessoas, você não consegue ter um relacionamento sério, você não consegue... Eu falei assim, então, a consequência do seu pecado é aí. Ah não, mas você fala isso pra envergonhar a pessoa? Não é, gente. É uma questão natural. A Bíblia fala, o que você planta, você colhe. Não tem como fugir. O mundo sabe isso também. Só que a gente acha que a gente pode escapar dessa consequência porque a gente é crente. O alerta do Deus que é santo é o seguinte, você não vai escapar. A gente não vai escapar da consequência do nosso pecado. De novo, a consequência eterna do nosso pecado, a misericórdia de Deus nos cobre e a gente realmente. A gente tentando viver a nossa vida, mas todo pecado que a gente comete, a gente colhe a consequência aqui na terra. Não sei se eu penso nessa, você falando sempre da consequência do pecado, eu penso naquela mulher, acho que não sei, foi talvez aquela que Jesus encontrou e vivia em pecado, eu acho que né, foi adultério, né? Foi ali pega em adultério e ele falou, vai, não peques mais, né? Eu fico pensando assim, até que ponto, né? Eu acho que Deus perdoa também, né? Perdoa e muitas das... Não só o eterno, mas muita coisa eu acho que ele também ia livrar. Livrou ali da morte, de ser apedrejada. Não ela pode viver. Nem sempre a consequência, porque a consequência do pecado é a morte, né? A questão é essa. O que Deus mostrou naquele ponto é o seguinte, esse ponto específico da pessoa que vai ser apedrejada, Deus usou o quê? Deus está falando assim, ó, o meu problema não é que vocês vão... A mulher tem pecado, ela tem que corrigir. Ela não pode pecar mais. Deus não passou a mão na cabeça dela e falou assim, você tá certinha. Não, ó, vai não peques mais. Só que acontece o seguinte, todo mundo que estava ali estava pecando também. E o problema é que ele falou assim, vocês estão achando que vocês não têm pecado. Então por isso que ele fala, então quem não pecou aí atira a pedra. Sim, mas a consequência correta para ela... Era ser apedrejada e como morrer. diz assim, dura lex sed lex, né? Sim, é isso. A lei é dura, concordo. Né? Mas só que... ela não viveu isso. Então, ela mas o que... Pelo menos dessa vez. Não isso, né? Ela não foi apedrejada, mas todo mundo sabia quem ela era. E ela teve que conviver com essa imagem que ela tinha pra sempre, entendeu? E você sabe dizer se ela conseguiu casar, ter filho e tudo mais, porque todo mundo sabia que ela era uma prostituta. Então ela vivia essa consequência. Você pode ser livrado, é isso que eu falo, eu entendo o que você está falando, eu falo assim, tem certas consequências que a gente não paga. É isso que eu falo, existe a misericórdia, às vezes, que ela se estende para a nossa vida. Só que o problema é que a gente não pode contar com isso. Isso não é good China, né? Não, exatamente. Não é do tipo assim, não, você acha que não é good China. Todo mundo que adulterou naquela época, você acha que todo mundo escapou de ser apedrejado? Não, então quer dizer que a misericórdia de Deus não se aplica. Não. Ali, o que Deus falou foi o seguinte, vocês não vão apedrejar essa mulher. Se tivesse ali um bando de santa, que quer, tipo, seguir um caminho, só que nunca ninguém tinha pecado, então quem não tem pecado tira a primeira pedra, né? O pessoal fala, né, se ele falasse quem não errou, não, dessa distância eu não erro, né? Mas fala assim, não, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Aí todo mundo tava lá e falou assim, eu não posso atirar, porque a próxima vez pode ser eu que tô ali, será eu acho que foi a autoridade de Jesus, porque ele se podia, eu já estava acostumado a mentir. E ele, se Jesus já tinha pego, eu falo, eu vou falar, vai que ele canta meus pecados. Então, quando o demoniado chega na igreja, metade corre pra lá e metade corre pra cá. A pessoa tem vergonha, medo de o cara cantar meus pecados. Essa é a questão. Você falou um ponto muito importante. Davi tentou esconder o pecado. O problema das pessoas é isso. As pessoas acham que se eu esconder meu pecado, não tem problema. Só que o que Deus está falando? O que Jesus... Nessa passagem, Jesus deixou muito claro. Ele falou assim, olha, o cara sabe tudo, meu. O cara tá... Né? O cara tem muita sabedoria, o cara é usado por Deus. Ele vai falar os meus também. E aí o pessoal não tirou a pedra porque ele falou assim, é errado fazer isso. Eu não posso maltratar essa pessoa. Não. Deixa eu sair daqui e falar que os mais velhos saíram primeiro porque pecou mais. Estou pecando há mais tempo, eu tenho mais coisa aqui, então deixa eu sair primeiro. Mas, então assim, existe essa questão que fala do quê? Então tem o problema do pecado e aí o perdão tira da consequência. Só que aí entra a questão, por que fala que vai trazer as claras? Por que tem que falar assim, eu vou colocar à luz do sol tudo que você está fazendo?
Porque é a confissão, é quando as coisas vêm às claras, que aí você perde, você não fica mais preso nessa questão, na vergonha do que você fez. É isso que eu falo, a gente estava discutindo isso, que quando eu era moleque na igreja, o pessoal vinha de púlpito confessar pecado. A pessoa fazia uma coisa errada, ficava um tempo de banco, participava e tudo mais. Quando passava o tempo, ela falava assim, ó, eu estou voltando para a comunhão agora, eu cometi tal pecado. E aí a igreja aceita, eu de volta na comunhão, a igreja aceitamos. Aí, ou seja, o pecado estava rasgado. Por quê? Pegar uma coisa, essa mulher, você acha que ela conseguia esconder que ela era adúltera? Não, ela foi arrastada no meio da rua. O pessoal com pedra na mão. Ou seja, tipo, ninguém vai esquecer que essa mulher cometeu adultério. Ela teve que ficar a vida inteira dela, tipo, né? Como a Camila estava falando, você não sabe. Será que ela casou? Será que ela teve filho? Será que ela buscou a vida normal? Ou será que toda vez que ela entrava no lugar... Ah lá, quem chegou aí. Vai ver quando ela chegava na sinagoga, as irmãzinhas lá no canto assim, ih, olha quem chegou aí, ó. Aquela lá, aquelazinha lá que estava lá. Que Jesus salvou. Ou seja, o povo deve falar assim, pô, foi aquela que Deus mostrou misericórdia, mas o povo não funciona desse jeito muitas vezes. A gente não sabe, a consequência do pecado você não consegue fugir. E é isso que eu estou falando. Por que a gente está tentando gerar esse alerta aqui dentro da igreja? Porque acho que se eu fosse traduzir isso numa frase é o seguinte, se a gente acha que basta a gente ser liberto do pecado para a gente estar livre, a gente acha que a gente precisa de libertação e não de arrependimento. Se você acha que você escapou da consequência do seu pecado e você não faz mais, você está livre daquilo, não necessariamente gerou arrependimento em você. Gerou a sensação tipo assim, eu escapei, ninguém percebeu. Então quando traz as claras, você não tem escolha. Ou você se arrepende, e muda seu estilo de vida, e aí você não é mais preso na forma como o diabo quer te segurar, que é o quê? Ó, o pessoal vai descobrir aí, meu. Até quando você acha que vai esconder esse negócio aí? Até quando você acha que está escondendo que você, sei lá, que você fuma, que você bebe, que você não sei o que você faz não sei o que você tá tipo, trocando mensagens no Instagram? Até quando você acha que você vai conseguir escapar? Ah, mas eu não faço mais isso. Não, tudo bem. Mas uma hora, isso que eu falo, o tribunal da internet aí, que tá mostrando tudo, você não. Uma hora vai chegar, uma hora a conta chega. Se a gente não abre isso, não gera, não coloca as claras, isso que eu falo, na hora que abriu as claras, todo mundo ficou sabendo quem Davi era, né, o que ele tinha feito com Batseba, o povo falou, vou jejuar pela vida do moleque, não sei o que, não morreu, continuou, e seguiu só aquela coisa. A moral que Davi tinha, o pessoal tipo, perdeu totalmente. É isso que eu falo, a Bíblia começa a relatar logo em seguida. Né? Se a gente for falar, né, acho que até dá para trazer um pouquinho disso antes da gente falar um pouco sobre se a gente for falar das consequências do que aconteceu, né? Eu falo, se a gente ler lá, está escrito assim, a espada não se apartará da tua casa. Não é uma espada se apartará do seu reino, é da tua casa. O que acontece? Davi, o primeiro filho dele era Amnon. Amnon, a Bíblia conta o quê? Ele estava lá um dia, viu a irmã dele, a meia-irmã dele, né, Tamar, se apaixonou. E foi lá e abusou da própria irmã, da meia-irmã dele. Aí o terceiro filho de Davi era quem? Era Absalão. Que era irmão de Tamar. O que ele faz? Mata o primeiro filho de Davi, mata o primogênito de Davi. Então você tem ali o quê? Você tem um incesto, então, ou seja, já começou bem ali as consequências da história, certo? Então Absalão vai lá e mata o primeiro irmão dele. Depois Absalão vai lá e tenta pegar o reino de Davi. Aí o que a Bíblia fala que Absalão fez? No 2 Samuel 16, lá no versículo 20, cumpre o que Natan falou lá no versículo 11, que ele fala assim, ó, tomarei as mulheres da tua vista e darei ao teu próximo que vai se deitar com ela em plena luz do sol. Aí fala lá que Absalão pegou todas as concubinas do pai dele e na frente de todo mundo ele dormiu com as concubinas do pai dele. Não foi um cara de fora, foi dentro da casa dele. Tudo isso que o profeta falou que eram as consequências aconteceram, Davi não escapou de nada. E é isso que eu falo, se a gente vai lendo a história de Davi, fala, aí o que acontece? Morreu Amnon, filho dele, aí Absalão se revolta, Joabe, que era o líder, mata o filho dele, aí ele fica amargoso, porque você matou meu filho. Não tem como você escapar disso. Aí fala que Joabe, tipo, ou seja, o líder do exército, briga com ele, aí depois fala que Davi vai passando tipo, uma coisa atrás da outra, depois o outro filho dele, Adonias, se levanta, tenta roubar o reino dele de novo. Ou seja, ele não teve descanso, e até no final, é isso que eu falo, se a gente for olhar, uma das últimas coisas que ele faz, ele fala que ele fez o cântico, né, que ele está feliz e tal. Aí uma das coisas que ele faz é que ele faz um censo descarregado. Não é para você fazer um censo.
A última coisa que ele faz, ele conta de novo. E aí a última coisa que ele tem que fazer como rei é escolher o castigo que vai ter no povo. Então você pensa, o cara que estava tocando lira e tocando o coração de Deus, chegou no ponto da vida dele que quando ele chega ali e fala para Salomão, Salomão, você vai ser rei, olha tudo que ele passou, a consequência que ele passou. Corrompe, né? O pecado corrompe. O poder, tipo, é isso que eu falo, o poder, na verdade, ele simplesmente traz a todos. Se a gente não tem a noção que as pequenas coisas são as que levam a essas ruínas, é isso que eu falo. Quando você consegue, é isso que eu falo. O pessoal fala que no Brasil, o problema do Brasil é a impunidade. Se você fizer alguma coisa, você sabe que não vai ter consequência. O rei aqui, nesse caso, né, era isso. Ele falou assim, ó, posso fazer o que eu quiser. E tudo começou com o quê? Uma olhadinha pela janela. Eu dei uma olhadinha e vi uma mulher. E começou ali. Imagina só se ele soubesse, na hora que ele olhou aquilo e falou assim, sabe o que vai acontecer porque você fez isso? Um filho seu vai abusar da sua outra filha, ele vai matar, o seu chefe de exército, que é seu amigo de tanto tempo, vai matar o seu filho, aí o outro filho vai tentar roubar teu lugar, você vai ter que escapar de Jerusalém porque vai tentar te matar, depois você tá velho, você vai ter que voltar, você vai perder completamente a noção do como Deus está te direcionando para fazer as coisas. Aí o pessoal fala assim, não, mas olha só, quando você lê lá, você vê que ele realmente se quebranta, ele se arrepende. Eu concordo, Deus ele aceita o coração quebrantado. Mas eu falo o seguinte, ó, mesmo você sendo alguém que eu amo, alguém que é seu do meu coração, você vai ter que viver as consequências que você fez. Perdão vale... Consequência não tem, né? Não, e assim, infelizmente, na nossa sociedade de hoje, a palavra pecado é uma palavra vista como essa coisa de... Não faz sentido no mundo do século XXI. Pecado? Que isso? E o que Deus está mostrando é o seguinte, olha, por toda a eternidade, o pecado ele existe, o pecado está em nós, e se a gente não se arrepende e não tenta viver uma vida sem pecar, é impossível. Eu concordo que é impossível, mas a gente tem que tentar fazer o impossível. É tentar viver sem pecar. Porque é isso que eu falo, de novo, se Davi tivesse naquele momento percebido tudo o que ia acontecer por consequência do pecado dele, você acha que ele ia ter feito? Eu acho que não. Eu acho que você, tá louco, não, olha o que vai acontecer, não. Continua andando lá, entendeu? Vai dar uma volta aí, eu vou até pegar meu negócio e vou pra guerra, porque é melhor não ficar aqui. Isso que eu ia falar, volta pra guerra. Agora, a pergunta é o seguinte, nós temos vários desses alertas aqui na Bíblia. O que a gente faz quando a gente olha por cima do mundo? Será que a gente está, tipo, fazendo a mesma coisa e fala assim, não, acho que eu consigo escapar dessa vez? Né? Então, assim... E aí, obviamente, que entra a segunda parte, que é justamente tentar encobrir isso, né? Você tentar esconder esse pecado dos homens. E aí, entra esse ponto, que é no caso que a gente acha que se ninguém perceber, eu escapei. Então, tem dois pontos que eu quero, né, dessa lição que eu acho que é importante pra gente entender. O primeiro é o seguinte, a gente não deve pecar, acho que ninguém vai discutir aqui, né? Ah não, Luiz, eu acho que de vez em quando tudo bem. Não, acho que ninguém... Mas o que Deus está falando é o seguinte, o arrependimento, que é essa realmente mudança de tudo mais, ela só acontece quando o pecado vem às claras. Acho que quer dizer o quê, Luiz? Que a gente tem que chegar aqui, que assim, nesse negócio que eu falei que eu via na igreja, que o pessoal confessava pecado de púlpito, às vezes o pessoal confessava pecado que era tão detalhado que não precisava. E acabava pecando, né? Não, às vezes não, mas você fala assim, olha, você não precisa entrar nesse detalhe. Tem até coisa que eu ouvi que eu não vou falar agora, tem criança que eu não falo, mas assim, a pessoa falando daquilo de puta, tu fala assim, gente, você não precisa falar isso, era só falar que adulterou. Não precisa entrar nessa minúcia, não. Então, assim, mas pra alguém, isso acontece. A gente olha na Bíblia e fala, né? Em Tiago fala assim, confessar os seus pecados uns aos outros, orem para que sejam curados. A oração do justo pode muito seus efeitos. Então, o que a gente mostra nisso? E aí, é uma das reflexões que Deus tem falado, esse tópico vai ser o seguinte, na Bíblia tem muita gente perdoada, mas não está curada. Porque a gente acha que é só esconder o pecado. Não, mas isso foi no meu passado, não tem problema. E de novo, eu não estou falando que todo mundo tem que vir na frente do púlpito e rasgar a vida, fiz isso, não precisa. Mas tem que ter alguém que é um líder, um amigo, alguém que está dentro da igreja, alguém da sua família, que você tem que abrir e falar assim, olha, aconteceu isso aqui, ó, pequei aqui, fiz isso. E naquele momento Deus fala assim, agora que isso está às claras, Deus gera cura. Porque agora isso não te prende mais. Enquanto aquilo não está às claras, mesmo que você não faça mais, já foi 10 anos atrás. Foi 10 anos atrás, não tem nada mais a ver com a minha vida. Eu já vivo normalmente agora, isso não me persegue mais. Mas o diabo está sempre segurando ali, ó. Alguém vai descobrir.
E aí você não consegue viver de forma livre. Aquela ferida não cura. Então, o negócio de Davi foi o seguinte, Davi não ia abrir as claras, certo? Quem é que acha que Davi, depois que aconteceu tudo aquilo, Davi ia chegar um dia e falar assim, acho que eu vou contar que eu fiz uma coisa errada. Eu duvido. Porque para ele foi assim, olha, se até agora nada aconteceu, caducou, né? Caducou na lei, não sei o que, não tem mais problema. E às vezes a gente, isso que eu falo, quando aconteceu isso, eu falo, o Espírito Santo, ele fala assim, Espírito Santo, o que eu estou esquecendo? O que eu pequei 10, 15, 20 anos atrás, que eu achei que não tinha mais problema, porque agora eu estou na igreja, agora estou certinho, não tem mais nada, mas que isso nunca veio à tona para que alguém orasse comigo e eu fosse curado. Porque é isso que começa a mostrar. Se está oculto, o diabo, de certa forma, ainda tem um domínio sobre... Você é refém do pecado, não é Satanás. Você é refém do pecado. Você não peca mais, mas você continua sendo refém, por quê? Porque você não é curado. Então Davi, naquele momento, que fala assim, já que você não vai trazer as claras, deixa eu trazer o Natan aqui, ó. Natan, fala pra ele que eu já sei. Então ele vai lá e eu falo, quando a gente vai lá pro Salmo 51, Davi fala assim, os meus pecados estão perante mim. Ou seja, agora eu não escondo mais. Eu já percebi que não adianta tentar esconder, tem que estar aqui, ó. Pra todo mundo ver. Por quê? Porque eu sei que é só dessa forma que eu realmente consigo me manter na sua presença. Mas é difícil, mas de novo, lembra que a gente começou a aula falando sobre contexto social? No contexto social que a gente vive, principalmente aqui, é muito individual, você não pode, o que é isso? Você vai expor a pessoa dessa forma, você vai trazer constrangimento para a pessoa. Infelizmente o evangelho é isso, gente. É constrangimento. E é a compreensão que é o seguinte, se nós somos um corpo, se alguém de nós está ferido, o corpo está ferido. Se alguém que está aqui, né? Eu falo, se eu estou aqui e eu não estou abrindo, tipo, eu estou escondendo os pecadinhos aqui, ó, eu estou causando mal pro corpo. Não é só para mim. E é isso que aconteceu. O que Davi fez não causou só mal para ele. Olha o que aconteceu na família dele. Aí você fala assim, ah não, mas ó, depois veio Salomão. Filho dele que veio e foi o rei mais sábio, mais rico. Como acabou a vida de Salomão? Ele viu o exemplo de quem em casa? Porque se a gente volta em Deuteronômio, eu não lembro agora exatamente onde fala, que Deuteronômio fala assim, quando Moisés está falando da lei, para o povo de Israel, quando você chegar numa terra e no seu coração você tiver vontade de ter um rei, e ele começa a falar, tem que provar um rei que é assim, e ele fala duas coisas, que a palavra dele não se afaste do coração dele e que ele não tenha muitas mulheres. Está escrito lá em Deuteronômio uma lei que ele passou para falar, ó, quando você tiver um rei lá no futuro, tem que ter isso. Davi teve algumas, Salomão teve quantas mesmo? 1000. Que está escrito, né? Fora as que ele olhou pela janela. Mas porque eram mais, muitas mulheres ele nem chegou a ter, né? Eram olha, casamentos nada mais são do que são pactos, né? Não, mas ele tinha 300 mulheres e ele tinha 700 concubinas. As concubinas é que ele ia fazendo assim, ó. Sim, eu estou dizendo, mas muitas nem chegaram, era aqueles caras, eram mais, mas ele tinha o suficiente. E aconteceu, ele teve muitas mulheres e aí na segunda parte que a Bíblia fala, aí fala que as mulheres fizeram ele pecar. Que não é verdade, ou seja, aconteceu, a palavra de Deus se afastou do coração dele. E aí Salomão, que tinha... Salomão sacrificou e Deus apareceu para ele e falou assim, ó, Salomão, o que você quer? Ah não, eu quero sabedoria, ó, você pediu bem, então além de sabedoria, ou seja, o cara falou com Deus e chega no final e fala assim, ah, então eu sei que eu falei com Deus, mas acho que eu vou matar aqui pro Baal, só que já que a minha mulher falou, vou matar para Baal. Você acha que era só porque a mulher falou que ele fez isso? Não é. O coração dele já estava afastado de Deus. Também tem outro aspecto que o ato sexual também, né? Eram duas pessoas que se tornam uma. E à medida que ele faz isso com pessoas de outra cultura, você dá certinho também a outros deuses. Então, assim, tem mais consequências que eu falo. A gente está falando de consequência natural, né? A gente está nem falando de consequência espiritual, que ainda é pior ainda. Né? Porque é isso. A sua alma ela fica desconectada de Deus, a sua alma está ligada em várias pessoas, ou seja... Né? E aí o que acontece, né, que eu falo da questão de... só para fechar essa parte das perguntas que a gente faz, o que tem que fazer isso, o que tem que fazer aquilo, e de repente o que acontece é se você não tem alguém por perto para te falar assim, é um absurdo a pergunta que você está fazendo. Ah, o que tem eu, tipo, dar maconha pro meu filho de 7 anos? Normal, aqui é legalizado, não tem problema. Deixa ele dar um peguinho ali comigo, a gente faz até pai e filho. E você fala assim, cara, então, você estava falando, sei lá, o que tem eu passear com meu filho no parque, agora você está falando o que tem a gente fumar maconha junto, você não está vendo a
a deterioração das perguntas que você está fazendo. E é isso que acontece. Às vezes dentro da igreja, a gente ter a abertura e ter esse ambiente, claro, que você possa fazer as perguntas que você está fazendo naturalmente. Você fala assim, cara, essas perguntas que você está fazendo aí, você está meio fora, cara. Você está 10 passos para lá que você tinha que estar. E aí a gente se corrige, a gente se acerta e aqui a gente começa a caminhar de acordo com a vontade de Deus. Mas a gente tem que ter um ambiente que você pode fazer essas perguntas, né? Mas assim, eu falo que muitas vezes acontece isso, né? Aquela expressão em português que fala assim, quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Vocês já ouviram isso? Quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Então eu falo assim, não, a pessoa, tipo, não, feinho lá, mas olha, mano, ele é tão bom, não gostando dele, ele não parece, fica até bonito. Eu falo assim, quem ama o pecado, correto lhe parece. Não, mas isso aqui é bom, olha só como... eu estou me sentindo bem, eu estou fazendo isso, mas está bom aqui. Então não quer dizer que está certo, se eu estou bem aqui, quer dizer que está certo. Então Davi, de repente, falou assim, olha, eu sei que não parece muito certo, mas ela veio, foi gostoso, não sei o quê. Eu sei que, tipo, ela engravidou, mas, tipo... E eu sei que eu tive que fazer o marido dela morrer, né? Mas, tipo, mas agora ela está aqui, nosso filho nasceu, tá tudo bem. Então... No fim das contas, acho que não foi tão errado assim. Uma coisa que eu fico pensando às vezes, até onde o Senhor ainda não é uma questão dentro da igreja, mas eu tenho certeza, e eu acho que eu vou viver para isso, para ver isso virar uma questão na igreja, é usar maconha medicinal. Porque hoje a maconha é uma droga, mas ela é usada como fundo medicinal. E tem se debatido muito isso. Então eu consigo ver daqui a 15 anos, talvez, 20 anos, quando isso for uma coisa altamente natural e legal, principalmente, do crente usando a maconha para fins medicinal. Mas é fim medicinal. Mas é a desculpa, né? E aí falou assim, mas outros remédios também são de drogas. Tudo é droga. Então você pode também fumar uma maconha. Eu consigo ver um conflito ético dentro da igreja em relação a isso. Eu acho que assim... Pra mim, algumas dessas discussões, na verdade, é isso que eu falo. Acho que a gente tem que falar que às vezes a gente entra em discussão e mérito, que mais gera dúvida do que esclarecimento, sabe? Então, por exemplo, é isso que eu falo, se a gente for entrar na minúcia, é isso. Você fala assim, não, isso é um medicamento. E aí você fala, ué, mas... Aí acontece, é que tem a pessoa que pega o medicamento e tem, sei lá, vamos supor, pessoa com epilepsia. É provado cientificamente que esse tipo de tratamento é eficaz. Pessoa que tem, sei lá, às vezes tem depressão, um tipo de... Que tem tratamento, às vezes, com alucinógeno, tipo, como se fosse o princípio de LSD, que ajuda a pessoa a melhorar na parte da depressão. Só que acontece, é isso. Então quer dizer que então liberou geral. Não. Agora, uma coisa é o seguinte, eu chegar um dia, eu tô de boa e falo assim, tô sentindo uma depressãozinha aqui, acho que eu vou dar um tapinha no trabalho. Ou seja, existe um vão, é isso que eu falo. A Bíblia não fala, na Bíblia você não vai ter aqui, não fumarás maconha. Você não vai ver isso aqui, gente, não está escrito. Só que aí que existe a questão do Espírito trabalhando no nosso coração para entender. É isso que eu falo, obviamente, aqui eu não posso falar, tipo, o perfil do Luiz, a gente está na igreja, tipo, tem a doutrina, tem todo o embasamento, que existe uma questão. Mas a igreja tem que ter a flexibilidade, o povo tem que ter o entendimento de falar, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é tudo balaio, entendeu? Da mesma forma como você não pode pegar e falar assim, isso é errado e acabou, tem algumas coisas que são, tipo, ou seja, pecados óbvios que são errados. Matar alguém. Acho que ninguém vai falar assim, não, acho que matar só de vez em quando tudo bem. Mas e na guerra, não sei o que, aí são outras questões. Mas você está falando assim, um assassinato, um homicídio aqui, é uma coisa. Se você alguém chegar aqui, você sair na rua e matar alguém vai falar assim, não, vai ser normal. O cara tava, tipo, sei lá, o cara pisou no meu pé. Eu matei mesmo. Então tudo bem. Mas a Bíblia fala, né? Não se embriagueis. E aí o limiar do vício é uma linha muito fina. Eu queria pedir uma eu acho, por exemplo, essa história, a gente tem que separar alguma coisa, porque Deus é o Deus que criou todas as coisas, que criou todas as plantas, todos os frutos, todas as coisas. Então, até os animais, eles sabem, só uma coisa, até os animais tem aquela coisa que tem macaco que come certas plantas, certos grupos, e eles ficam raio, e tem outros grupos que não fazem isso. Por exemplo, eu tenho no meu jardim essa história de... Eu acho errado, sinceridade, essa história de droga, porque a gente não deve entrar porque isso... A droga não foi nem... A maconha ali não é aquela que Deus... A planta que Deus fez, ela já foi tão mexida geneticamente que já não é o ramo normal.
É uma discussão muito eu complicada. não quero entrar muito nesse mérito, porque assim, eu acho que assim, a gente não quer ser raso na discussão. Então assim, a gente vai ter argumentos que eu falo, a gente pode até fazer um debate, ficar metade a favor, metade contra, e a gente consegue achar, mas assim, é mais para ter formar, porque esses são os dilemas que a gente vai enfrentar nessa sociedade que a gente está. Se a gente não se preparar aqui dentro, num ambiente que a gente consegue ver a luz da palavra e tentar achar respostas que não são rasas, tipo assim, não é pecado! Calma. Não quer dizer que você tem que abraçar e aceitar e tentar esconder. Mas às vezes você tem que achar uma resposta baseada naquilo que Deus está falando. Mas o típico é, por exemplo, da história da bebida. Jesus fez o vinho, né? Aí o pessoal diz, não, mas Jesus fez o vinho que não embriaga. Aí eu falo, peraí. Aí é uma questão cultural também, né? Aí ele fez o vinho, né? Por exemplo, por que eu não bebo? Eu não bebo porque eu me converti com 16, 17 anos na igreja. E eu entrei numa igreja e pra mim isso é normal. E no Brasil é isso. Eu tenho como mim, pra mim o pessoal, eu vou pra festa, o pessoal fica todo mundo bebendo e eu fico no chá. Eu tomo meu chá de camomila, eu vou trocando chá, mas não bebo. Pra mim, beber não é, porque não tá dentro de mim, mas também não condeno quem bebe um glaço de vinho, um copo de vinho, enquanto a pessoa não estiver embriagada. Mas, de novo, né, só pra completar, acho que é isso. A gente começou falando sobre questão cultural. De novo, existe essa questão que na igreja evangélica brasileira, qualquer bebida, acabou. E assim, na igreja evangélica eu não falo mais assembleia, porque às vezes eu saía com os irmãos de umas outras igrejas lá que não tinha a mesma ideia. Não chegava a esse ponto, mas às vezes bebia alguma coisa e tudo mais. Mas o que eu falo, a gente ficava tão preso nisso, aí você chega na Alemanha. Na Alemanha, tomar cerveja é quase que nem tomar um suco na cultura de alguns lugares. Mas pra mim, que eu fui criado nesse contexto histórico e tudo mais, eu não bebo. Mas eu não bebo porque é uma virtude minha. Eu sou tão santo. Não, é porque eu realmente não criei o hábito de beber quando era pequeno. Ou quando era mais jovem, entendeu? E aí quando eu cheguei na faculdade, que é quando todo mundo começa a beber, não sei o que, esse pessoal que vai beber na faculdade estava bebendo dos 14 em diante. Eu cheguei naquela idade e já tinha, pra mim já não tinha mais isso. Agora se você cria uma cultura que não há, a pessoa bebe cerveja como se fosse beber um suco, que a pessoa fala, não, eu tô aqui almoçando e tomo uma cerveja, pra mim, Luiz, eu não faço isso, mas vou falar que a pessoa tá pecando? Eu não posso. Eu não posso falar que o beber e aquilo é pecado. Mas assim, de novo, só pra gente não escapar muito disso, a gente tem que entender que existe sim um contexto, existe um contexto cultural e tudo mais, e a gente tem que perceber. Mas no fim das contas, o que é o pecado, nesse ponto, é o seguinte: se você bater de novo na idolatria que a gente falou antes, é você achando que você está colocando alguma coisa no lugar de Deus. Você tá, alguma coisa que só Deus pode ocupar no seu coração, na sua vida, e você está botando alguma coisa no lugar daquilo. E aí a idolatria ou o pecado nesse ponto, às vezes não é uma coisa ruim. Gente, eu falo, tem gente, você vai ver gente que idolatra a igreja. Em vez de Deus estar em primeiro lugar dele, a igreja está em primeiro lugar no coração dele. Cansei de ver isso. A gente é criado em igrejas, igreja menor, a igreja se torna um ídolo. Eu estou mais preocupado com a igreja do que com Deus da igreja. Eu fico bravo com as pessoas que... não, você está respeitando a igreja. Não, mas peraí, gente. É só um prédio. A igreja é a comunhão dos santos. Quer dizer então que não precisa se importar. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente tem que tomar cuidado porque não pode tomar o lugar de ídolo. Fran, você falou alguma coisa? Não, a respeito disso que eu estava falando, Paulo menciona que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem que saber ter bom senso, porque é isso que, afinal de contas, o Espírito Santo não sabe. E nem tudo edifica também. São as duas partes lá em 2 Coríntios, ou seja, é isso que eu falo, você tem ali na sua mão. Então se tudo é lícito, sim, tudo é lícito, ou seja, você pode fazer qualquer coisa, mas a gente vive debaixo de uma doutrina, dentro da igreja e tudo mais, que vão ter coisas que são obviamente pecados. Isso que eu falo. Se a gente falar adultério é pecado, gente. Não tem não, mas culturalmente, nesse lugar, era normal ter 2, 3 mulheres, então tudo bem. Não, nessa cultura aqui lá no, que tem ali em algumas partes do Sudeste Asiático, a mulher tem 4, 5 homens, então não tem problema, porque culturalmente eu posso ter vários maridos também, entendeu? Contanto que seja assim, a gente é marido e mulher, né? Não é só adultério, a gente está casando, então tudo bem. Entendeu? Você pode entrar numa loucura dessas formas. Então a gente não pode ignorar o contexto dessa forma, mas no fim das contas isso está nos aprisionando, está nos afastando de Deus, está nos tornando doentes e tornando o corpo de Deus doente. São sinais que ficam óbvios que a gente está olha, vocês estão andando num caminho que... E não é um caminho fácil, mas não é simples, é A e B e acabou.
o pecado, tipo, eu falo, tem uma lista, uma área de pecado que, obviamente, ninguém vai entrar no mérito de falar assim, talvez dá para relativizar. Mas existe toda uma área que se você não tiver o discernimento do Espírito Santo, se você não tiver realmente uma comunhão com os santos e tiver essa vivência buscando a Deus, você se engana fácil. Fácil. Viu? Você falou uma coisa que é a definição de pecado que eu gosto muito, que é o pecado. O que é pecado? Tudo que me afasta de Deus. Porque, e a Kátia falou uma coisa, que corrompeu Davi com o poder. A gente tem 2 exemplos claros na Bíblia que tiveram poder e um se corrompeu e o outro não, que é José e Davi. José, ele foi governador do Egito, abaixo de Faraó era ele que mandava e desmandava, e a gente até vê que Faraó deixava nas mãos dele, tanto que depois ele consegue comprar toda a terra do Egito para Faraó. Ele teve poder e ele não se corrompeu, porque não teve idolatria. O poder não afastou ele de Deus. Davi não, Davi se corrompeu, porque o poder afastou ele de Deus. Então, eu gosto muito dessa definição que você falou de pecado que afasta de Deus. E não o que você, assim, não o que você faz, o A, o B, o C. É o que afasta de Deus. Se afasta de Deus é pecado. E aí pode ser qualquer coisa, pode ser tudo e pode não ser nada. Depende do teu coração. Eu só falei que o poder corrompe. Sim, o poder corrompe, não, mas nem sempre corrompa. Não, eu não falei que o poder corrompe, nem todo mundo sabe lidar com. Sim. Quer dizer, quer ver uma pessoa se corromper da glória, aí você vai ver quem ele é, né? Sim. Então, esse é um ponto interessante, a gente que é cristão, porque assim, nós somos pessoas que vivemos como se fosse com uma procuração do nome de Cristo. O que nós fazemos, nós vivemos em nome de Jesus. A Bíblia fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, tudo que a gente faz, a Bíblia fala, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, a forma que nós temos que viver, nós vivemos com uma autoridade, o poder de alguém que não somos nós. O poder e aquilo que atua através de nós é através de Deus, através de Jesus, através da nossa vida. Então nós temos que estar muito cientes que mesmo que eu tenha poder, ou que eu exerça poder, esse poder não é meu. Não, aí o que acontece? Se a gente tem isso na nossa mente, isso é muito claro, se algum dia você virar o presidente de uma empresa, o presidente de um país, se a sua consciência já entende o que é você exercer com um poder que não é seu, que existe uma função ou uma obrigação que tem que ser feita, que não é você que tem o poder, mas é a missão que te dá o poder, provavelmente você vai ser menos tentado, menos corrompido, que é o caso de José, que José foi a mesma coisa, ele fala assim, quando a mulher de Potifar está lá correndo atrás dele, que, de novo, moleque novo, né, já fala moleque novo, trabalhador jovem, né, tava ali a mulher correndo atrás dele, eu vou pecar contra Deus e contra o meu Senhor? Ele nunca perdeu a perspectiva que se ele fizesse alguma coisa ali, primeiro o pecado dele não era com Potifar. O cara está pegando a mulher do cara. E o meu pecado não é contra Potifar, o meu pecado é contra Deus. E aí depois contra Potifar. Eu acho que o importante também como cristão, eu gosto desse, talvez porque eu trabalho como trabalhadora social, a gente tem sempre que refletir muito o que a gente fez, aquelas coisinhas meio chatas de trabalho social, mas é que cada um tem que refletir onde são os nossos pontos fracos. E eu gosto muito daquele versículo que diz, Senhor, não me dê tanto que eu venha esquecer que Tu és Deus, nem me dê tão pouco que eu venha ficar pobre, né? Envergonhar e roubar e venha envergonhar o Teu nome. Eu me vejo nessa situação. Porque eu não quero tanto que eu sei onde eu vou, sei onde é os meus fracos, também eu sei que quando me falta, também eu fico meio chata. Então, eu acho que a gente tem que parar e refletir exatamente onde é a tua, até onde vai, qual é o teu limite, porque o que você pode não é o que eu posso. O que talvez eu posso tenha sido o caso de José, né? Ele não era nem faraó, mas também não era qualquer um. Me deixa como segundo que se botar eu como primeiro, talvez eu não aguente o tranco. Não, cada um sabe, e você deixar Deus te usar. É que existe um ponto, que acho que aí é a questão que às vezes a gente esquece também na igreja, que a sociedade ela trabalha dessa forma de muito individualista, e a gente acha que às vezes nós temos que perceber os nossos pontos fracos. Quando Deus fala o seguinte, no corpo, às vezes não é você que vai ver. Às vezes alguém vai falar assim, você percebeu esse ponto? Você tá... De vez em quando a gente tem que fechar com a balança. Sim, a Bíblia fala, examinar se foi a si mesmo. Isso é a ordenança que a gente está tendo em Coríntios, né? Ou seja, mas a questão, inclusive nessa parte da ceia, não é do tipo assim, se eu me examinar, mas o fiel da minha balança está completamente fora, eu matei o cara e peguei a mulher do vizinho, mas eu vou tomar a ceia porque, não está me acusando aqui, entendeu? E essa é a questão.
O fiel da nossa balança não é o nosso coração, aquilo que a gente acha. O fiel da nossa balança é Cristo. Mas você tem É a palavra de Deus. Mas você tem eu acho que quando a gente é crente, uma coisa muito bacana que acontece na nossa vida, se você é uma pessoa que anda em oração, apesar de estar no pecado, como diz, você pode estar no mundo, mas você pede Deus, ele dá uma corrigida. E ele vai mandar um Natan, ele vai mandar um sei lá quem, as pessoas, ou você vai ter, às vezes, até o não crente te corrige, né? E vai acontecendo, a gente vai indo. Claro que não dispensa, porque você tem que ir para a igreja, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que fazer tudo. A minha, e de novo, isso é o meu testemunho, a minha experiência é o seguinte: quando eu acho que eu estou muito bom, eu sei que tem uma coisa errada. E nada tipo assim, não, eu tenho que viver me sofrendo, me jogando no canto. Não. Quando eu começo a achar que eu estou muito santo, começo a achar, não, agora eu estou, né, por cima da carne seca, né? Agora não, olha só. Eu estou fazendo aqui um jejum de 40 dias, eu estou não sei o que, estou lendo a Bíblia, não sei o que, estou pregando, estou não sei o que, estou por cima. Quando eu começo a perceber que isso está começando a me inchar, isso, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu percebia isso. Pô, tô achando que eu estou ficando muito santo agora. Aí, tipo, o que aconteceu? Eu falo, não, peraí. Aí você vai lá e fala assim, Deus, tem uma coisa aqui que... Não quer dizer que eu pequei, mas eu estou pecando onde? No orgulho, estou começando a achar que eu sou bom demais, estou achando que sou eu. Então Jesus fala assim, ó, baixa a bola aí que não é você não, filho. Então, assim, o que eu falo é, o problema é a gente achar que o nosso coração é capaz de nos dizer se a gente está tipo, errado ou não. A nossa, de novo, o fiel da balança é isso aqui, ó. É isso aqui. É a palavra de Deus e um Deus que não muda. Por isso que ele é um fiel de balança que é confiável, porque ele não muda. A gente, a nossa capacidade de raciocínio vai fazer você racionalizar tudo. Por isso que eu falei, talvez 20% dos pecados é muito claro que é pecado. Os 80% da sua vida, o resto, é cinzento. Se você não é realmente, está fiel na palavra, está buscando, está botando à prova o seu coração, baseado na luz do Evangelho, na palavra de Deus, de novo, na comunhão dos santos, um deixando o outro realmente andando na linha correta, nesses 80% a gente vai pisar num monte de coisa errada. Quer dizer então que a gente nunca vai errar se a gente estiver no lugar certo? Não, você vai errar. Mas você vai errar menos. Você vai errar e vai perceber mais cedo. De novo, vamos supor, o caso de Davi. Ele olhou, chamou. Ó, traz a mulher lá. Não, rei. Faz isso não, rei. Você é o servo de Deus. Podia falar ali. Se falasse ali, o pecado ainda estava em Davi. Davi falou assim, eu tenho que me consertar porque eu estou cobiçando quem não é meu. Mas a consequência do resto já teria sido completamente diferente. Mas... talvez, como o Davi, a gente se serve de pessoas ou esteja inserido em ambientes que ninguém está levantando a mão e falando assim, ó, você está fazendo coisa errada aí. Por quê? Porque é bom pro ego. Esse cara é bom demais, olha só o que ele faz. Eu falo assim, um dos exemplos que o pessoal fala é pai do Instagram. Não sei se você já ouviu falar disso, né? Quando você vira pai, o pessoal fala isso. O pai do Instagram é aquele que ele posta no Instagram, posta com o filho. Nossa, que paizão. Olha só. Tá fazendo isso com o filho, tá fazendo aquilo com o filho. Aí quando você vê no dia a dia, o cara não faz nada com o filho. Tipo, só aparece a botar a foto lá pra ficar bonito. Mas por quê? Todo mundo tá enchendo a bola do cara. Então o cara acha que o cara é um ótimo pai. Mas no fim das contas o cara não é. Talvez na nossa vida a gente tá se cercando de gente. Não, mas você é um cara muito bom. Que isso? Não, mas eu acho que tô fazendo uma coisa errada. Não, cara, não. Você é normal, todo mundo faz. Você não, você é um cara ponta firme. Olha só o que você faz, você é trabalhador, você é um cara responsável, tá tudo bem. E aí esse negócio vai te alimentando e você fala assim, não, então tá tudo bem. E você começa, tipo, de novo, aí o pecado vai aos pouquinhos entrando. Só que para concluir, que a gente tem mais 10 minutinhos ali, na perspectiva de Deus, Deus não tem nuances nessa perspectiva. Eu queria falar que Deus não é uma sombra de variação. Deus e o pecado não coabitam. Não existe. Deus é o consumidor. É isso que eu falo, se Deus entrasse aqui agora, todo mundo morria. Instantaneamente. Porque todo mundo aqui tem pecado. A única coisa que não permite que a gente morra é o sangue de Cristo que nos cobre e quando ele olha pra gente ele vê Jesus. Porque se ele olhasse aqui, olhasse pro Luiz, eu morria. Mas quando ele olha pra você, não, olha, mas aí tem Jesus. Então, porque eu tô vendo Jesus em você, você não vai ser consumido. Aí Jesus estabelece essa amizade de volta com Deus. Então nós podemos estar de novo na presença de Deus. Por isso que eu falo, eu fico meio assim quando a gente vai nessas igrejas mais, que eu falo da parede preta, Jesus vem pra gente, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, gente. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Porque você quer que Deus venha, mas você quer que Deus venha, mas você tem que ter muito temor, porque você fala assim, Deus. A única reação, é isso que eu falo, quando a gente vê na Bíblia, a reação de toda vez que aparece a presença de Deus, todo mundo se joga no chão. Esconde a cara, fala assim, eu vou morrer. Acontece. João, Isaías, se eu falo, Isaías chega no capítulo 6, nos primeiros 5 capítulos ele era profeta, o cara é profeta, falava com os Deus de Israel.
Eu entrei no templo e eu vi Deus, o seu alto sobre o trono. Ele fala assim, qual é a primeira coisa que ele fala? Vou morrer. Porque é isso que eu falo, a gente acha que entende a santidade de Deus. É isso que eu falo, na revista fala assim, a expressão fala assim, ó, o pecado é algo desagradável para Deus. Eu falo assim, isso aqui é uma forma muito simplista de falar. O pecado não é desagradável para Deus. O pecado, ele é abominável para Deus. Deus. É isso que eu falo, o pecado é tão abominável para Deus que Deus não consegue estar nem na nossa dimensão. Ele tem que estar fora da nossa dimensão. Porque se ele entrasse no universo, com o pecado, o universo desaparece. É alguma coisa contra a própria natureza de Deus. A gente não consegue explicar isso em termos humanos. A gente fala desagradável como uma coisa assim, mas o pecado é abominável para Deus. E o que Deus tem que formar no nosso coração é que o pecado seja abominável para a gente quase nesse nível. Porque o que acontece é o seguinte, toda vez que a gente peca, o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente está destruindo uma parte da gente. E quando você é propriedade exclusiva de Deus, como está escrito aqui, que Deus comprou com o sangue dele, quando você peca, você está fazendo o quê? Você está usando o corpo dele, a vida que ele comprou, um sangue precioso dele, e falou assim, eu sei fazer melhor do que você. Davi pensou isso. Não, eu sei, Deus, você já me deu um monte. Então eu falo assim, olha tudo que Deus já te deu, e se você pedisse, Deus te dava ainda mais. Mas você achou o seguinte, não preciso pedir para Deus, eu sei fazer. Eu vou lá chamar um e vou trazer para mim. Só basta uma coisa. Para todo o resto sai do trilho. Principalmente se você é alguém que vive de acordo com a vontade de Deus, o que o diabo mais quer é isso, deixa ele fazer uma. Que é a vida inteira dele, eu vou para mostrar que é o seguinte, olha lá o crente lá. Olha lá o crente que estava lá falando para todo mundo que era Jesus está lá, ó. Então nós estamos nessa evidência. De novo, se não for o Deus que é santo, se não fosse pela graça, pelo sangue de Cristo que nos cobre, que realmente comprou isso e estabeleceu de novo essa amizade com Deus, não, gente, é isso, acabou. Consumiu, perdeu. Então assim, mas Deus, ele ama a gente. Ele abomina o pecado que está em nós, mas ele nos ama. Então por isso que ele falou assim, eu vou mandar Jesus para fazer isso. E todo mundo aqui, talvez, né, se você for parar para pensar na sua história de conversão, no momento que você se converteu, eu comento para todo mundo que eu falo, eu fui criado na igreja, mas eu me converti quando eu tinha 15 anos. Então da mesma forma como eu falo aqui, tem gente que é salva, mas ainda é enferma, não está curada, tem muita gente que é salva, mas ainda não é convertida. Que aí é uma outra questão que eu acho que durante a revista a gente vai conversar bastante sobre santidade, porque a pessoa foi salva. A salvação vem do quê? Jesus falou o seguinte, ó, morri por você, você é convencido, porque o Espírito fala que o Espírito convence a pessoa olha para aquilo e fala assim, eu sou pecador, eu preciso de Jesus. E ela toma uma decisão, ela recebe a salvação. E aí tem um processo para a pessoa falar assim, agora você tem que se converter dos seus caminhos. Tem gente, né, a gente comentou isso, né, um tempo atrás, tem conversão que é imediata. Já conversei com gente e falei assim, olha, eu fumava, 5 maços por dia. O dia que eu aceitei Jesus, eu joguei o maço e nunca mais tive vontade de botar um cigarro na boca. Glória a Deus. Conheci gente que ficou quase 2 anos lutando ainda para se livrar do vício de cigarro. E o cara não fumava, mas ele falava assim, cara, eu passo num lugar, eu sinto que nem... Você vê que a pessoa batalhava com isso. Para ele foi um processo diferente. Então assim, a conversão, né, a mudança é isso. Chega um momento que você é chamado, né, e você fala assim, e a conversão o que é? Essa mudança radical de caminho. Você fala assim, eu estava indo para cá, né, a Bíblia fala metanoia, né, que fala arrependimento, né, que é o giro de 180 graus. Você fala assim, eu estava indo para cá, eu falo assim, não, para cá. E tudo aquilo que estava para lá, você não faz mais parte da tua vida. Eu falo, todo mundo aqui já deve ter conhecido alguém que passou por esse tipo de conversão. Você fala assim, a pessoa até ontem estava lá no bar, enchendo a cara, não sei o que, 5 mulheres, não sei o que, e agora o cara está aqui na igreja. Só que aí você fica naquele negócio, vamos ver, né? Será que ele não vai... O que a Fábio estava falando? Eu sei que ele está aqui, mas será que ele não vai fazer nada mesmo? Qual que é o período de carência? Para a gente conseguir chegar e falar assim, não, agora ele está santo mesmo. A gente estava falando assim, onde que é o ponto de... Né, o ponto de... que você fala que a pessoa realmente, né, é de Cristo. É quando ela é batizada, a gente não tem né, não tem uma regra basicamente disso. Mas o fato é que a gente tem que seguir e viver de uma forma que o pecado não faça mais parte da gente. Entendeu? Então, por exemplo, a gente fala de Davi, que fala que Davi se arrependeu e tudo mais. A Bíblia não nos conta mais, mas eu arrisco dizer que Davi nunca mais passeou pelo palácio. E quando chegava perto daquele muro lá, já começou a chorar, já não quer nem olhar para esse lugar.
Eu lembro que eu ditado lá na Argentina que falava assim, cachorro que se queima com leite quente, quando olha uma vaca ele chora. Você já viu isso? Porque ele fala assim, tipo, ele não precisa nem chegar perto. Olha, uma vez eu me queimei com leite, só olhar uma vaca e eu tô chorando. O arrependimento na gente, quando você percebe que você fala assim, isso me faz pecar, quando você está realmente arrependido, você olha, você não quer nem chegar perto disso. É o que eu falei, aquele pastor, ele falou assim, eu só olhava pra cima, assim, ó, do nariz pra cima, quando eu falava com a mulher, porque ele sabia, ele falou assim, se eu tentar e brincar e tentar, tipo, sabe, falar, não, acho que eu consigo, eu posso cair. E a possibilidade, por isso que a Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Amém. Se aquilo talvez tenha a possibilidade de talvez fazer você pecar, vaza. Mas eu sou corajoso, Jesus é comigo, eu vou lá. Não, você não vai lá, não faz isso. Ah não, mas o que você está falando então? Quer dizer que ninguém pode ir lá? Não. Essa pessoa é isso que eu falo, a Caixa está falando da cerveja. Tem gente que vai beber cerveja e não vai se condenar, não vai se desviar, não vai sair por aí fazendo coisa errada. E tem gente que vai beber a cerveja e vai, tipo, encher a cara, vai bater na mulher, vai trair, vai não sei o quê. Existe diferença. Agora, aquela coisa, aquele pastor, de novo, só olhava a mulher do olho pra cima, porque ele percebeu que pra ele era desse jeito. Quer dizer que todo homem tem que ser assim, senão se o homem chegar e olhar a mulher de uma vez já era, acabou, pecou, morreu. Não. Tem formas diferentes, mas Deus trabalha de cada um de acordo com o que está no seu coração. Você é mais forte em alguma coisa, é isso que eu falo. Por isso a analogia do corpo, né? A ideia de que nós somos o corpo é tão perfeita é por causa disso. No que o Franz é forte de resistir, talvez eu seja fraco. Mas talvez no que eu sou forte de resistir, o Franz é bem fraco. E ali, Deus vai colocando um em cada um dos caminhos para um ajudar o outro. Porque de repente eu não estou vendo que eu vou pecar aqui. Mas o Franz chegou, Luiz, vi que você fez tal coisa lá, Carol. Cuidado. Opa, Franz, valeu. Vou orar contigo, vamos orar junto. E é assim que Deus começa a colocar. Deus coloca gente ao nosso redor, pessoas ao nosso redor. Por isso que eu falo que a comunhão na igreja é tão importante. Que são as pessoas que vão olhar e falar assim, olha, pô, eu vi lá que você fez tal coisa. Ó, na hora que você pregou lá, você falou um negócio que, meu, senti um pouquinho de orgulho ali, meu. Vamos conversar aqui? Vamos, aí você conversa, ora e tudo mais. Pode ser dessa forma, entendeu? E aí entra nessa questão, né? Pra gente entrar na parte final da lição, que é quando Davi confessa o seu pecado, né? Que ele fala que está lá em Salmo 51, né? E aí, vamos ler o Salmo 51 só pra gente encerrar, porque a gente vê algumas, como posso dizer, alguns traços que demonstram o que significa quando a gente tem arrependimento. O Salmo 51 nos mostra isso. Se a gente for olhar para o Salmo 51, você vai falar assim, então Deus perdoou Davi, quando ele escreveu o Salmo 51, dali para frente a vida dele foi maravilhosa. Que às vezes é o que acontece na igreja, né? Algumas igrejas falam assim, não, vem conhecer Jesus, que depois é só bênção, só vitória, só alegria, nada vai dar errado. Mas quando a gente lê, né, vou ler aqui dessa tradução, fala assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias e apaga as minhas transgressões. É o primeiro ponto, ou seja, apaga os meus pecados, não as consequências dele. É importante a gente pensar nisso. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, à frente de mim, não está mais oculto. Ou seja, o maior aprendizado ali, se a gente pode falar, de vários, ou pelo menos um dos maiores é o quê? O seu pecado não pode estar oculto e atrás de você, o seu pecado tem que estar diante de você. Ah, isso quer dizer que eu tenho que sair na frente e todo mundo fala assim, eu sou orgulhoso, viu? Eu sou adúltero. Não é isso. Mas é o que a Cátia está falando, você tem que ter noção, que são essas coisas que são os seus gatilhos, os seus pontos fracos, o lugar que você costuma pecar. Porque isso tem que estar evidente, principalmente no corpo e nas pessoas ali que te cercam, que te amam, que estão junto, porque essas pessoas não falam assim, você vai cair aqui se você não tomar cuidado. O povo vão estar orando por você, né? É isso. Aí continua. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Essa parte eu sempre falei assim, olha, tudo que ele fez, ele pegou a mulher, ele matou o cara e ele falou, eu pequei somente contra ti. Aí você fala assim, esse cara não tem noção do que ele fez, não é isso. Mas ele entendeu que o pecado, tudo isso que ele fez foi consequência de um pecado que ele fez. Ele tirou Deus do lugar que devia estar no coração dele e colocou ele mesmo. Então ele entendeu, eu pequei contra ti e contra ti somente. Aí fala, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraste na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Ele fala, né, que
naquilo que está escondido, que aí fala assim, é ali que ele te ama de verdade. A forma como fala na revista é tão bonito. Por quê? É onde ninguém está vendo, que geralmente é onde os pecados mais acontecem. É onde você mais faz coisa errada, é onde ninguém vê. E Deus está falando assim, é lá que eu quero estar, para mostrar que eu te amo, e é lá que eu quero que você ensine e aprenda. É onde ninguém está vendo. Então Davi entendeu, porque ele achou que ele estava num lugar que ninguém... Isso que eu falo, a gente viu o pecado agora porque está escrito aqui. Mas se estivesse lá vivendo na época ali, talvez, se a gente fosse alguém do povo, você não ia nem saber. Porra, tá lá Davi, matou 10 mil, não sei o quê. Toca a lira aí, toca aquela lá que você não sei o quê. Toca a não, toca aquela que você te gosta, ele tocou aquele hino aí, meu. Isso é muito usado por Deus, que bênção que ele é. Mas lá no oculto, aqui. Purifica-me com o sopro e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. É falar de restaurar a alegria, fala de restaurar a alegria da salvação. É entender que assim, tem que passar por um período de tristeza. A Bíblia fala que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. Ele passou por isso. Ele perdeu o filho. Ele percebeu que ele... E no fim das contas, eu arrisco dizer que durante toda a vida dele, até ele morrer, foi um processo dele ser entristecido e quebrando, e quebrando, e quebrando, até o momento que ele morreu. E foi recolhido. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste, não me repulses a tua presença e não retires de mim o seu Santo Espírito. Restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, e aí esse versículo que é a chave, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Deus usa o nosso pecado para trazer através de nós, às vezes, salvação para outros. E para mim, esse é o traço mais óbvio, mais evidente do nosso, tipo, que realmente Deus gerou arrependimento, que nós somos curados e tratados do nosso pecado. E tudo isso que nós passamos, e cada um aqui teve uma briga com um pecado diferente. Todo mundo aqui sendo curado e tendo a experiência com isso, nós conseguimos ajudar um ao outro. E aí fala assim, como você restaurou a alegria em mim, como você criou em mim esse espírito novo, né? Esse coração puro, esse espírito inabalável, a sua presença está comigo, eu consigo ensinar aos transgressores os teus caminhos e fazer com que os pecadores, ou seja, os outros também, assim como eu, se convertam a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. Não te agrada de holocausto, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então o que Deus está falando? Quando o teu coração está quebrantado, ou seja, primeiro Deus tem que fazer isso em você, para que os seus sacrifícios sejam agradáveis a eles. O que a gente costuma fazer às vezes na igreja, e na verdade isso é o paganismo. Eu vou fazer um sacrifício aqui, para Deus ficar feliz comigo, mostrar não sei o quê, e depois, se Deus quiser, Ele trabalha no meu coração e me muda. Eu falo, faz um voto aí com Deus. O que você tem aí? Dá um dinheiro aí, faz não sei o quê. Eu só falo, se a gente não quiser ser tão crasso desse jeito, é o seguinte, vou fazer um jejum aqui, ó. 14 dias de jejum, vou fazer uma campanha de oração. Você está fazendo o quê? Você está querendo fazer um sacrifício. Por mais puro que pareça, mas você está tentando falar o seguinte: não, Deus, eu não estou disposto que você quebrante o meu coração, mas eu estou disposto a te dar o sacrifício. Tá bom, vai. Não reclama, né, Deus? Ó, tá aqui, eu estou sacrificando. Pô, estou indo para a igreja 3, 4 vezes por semana, Deus. Ó, Deus, estou fazendo tal coisa, estou orando não sei o quê, li a Bíblia não sei o quê. E está falando um monte de coisa, sacrifício e atitude que a gente fez, a gente está achando que é só isso que vai agradar a Deus. E Deus está falando assim, ó, para isso agradar a Deus, primeiro você tem que estar com o seu espírito, seu coração quebrantado. Porque se o seu coração está quebrantado, você tem que ter arrependimento do seu pecado. Aleluia. E para você ter arrependimento do seu pecado tem que vir às claras, e Deus tem que mostrar que está só. Tem que ter a cura. Então, de tudo que a gente vê nessa lição, quando a gente fala que é o pecado pela perspectiva de um Deus que é santo, é isso que ele está tentando nos mostrar. Que ele abomina o pecado. Então, na hora que você pede perdão, ele te perdoa imediatamente, mas existe um processo de cura, um processo de arrependimento e um processo de mudança. E tudo isso que Deus, esse processo que cada um de nós passa, que nós passamos, serve também para o irmão e para as pessoas que estão ao nosso redor.